Bom dia, queridos! Uau! Mais um dia, mais um mês começando. Presta atenção, 1º de 6 de 2022. É igual 1º de 6 de 2021? Será igual a 1º de 6 de 2023? Não será. Tempo e espaço. Nosso planeta, né? Nosso planeta girando no Sol, esse Sol girando na galáxia, essa galáxia se deslocando a 70 mil quilômetros por minuto no nosso universo. E as pessoas sempre acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse é o recado, esse é o lugar em que a gente precisa, do verbo precisar, tomar consciência. Ser sempre o mesmo, ser sempre novo, ser sempre outro. Essa é a pegada da história. É olhar e falar, leitura dinâmica hoje, Efésios, vamos ver Efésios, espera aí, calma, como é que é a história? Né? De novo a mesma coisa? Não, outro, né? Outro, sempre outro. Então, vamos abrir a nossa escuta para o novo ar que entra e rompe esses pulmões humanos, nesse plano da Terra, nesse desfrute, na oportunidade de um novo dia, né? Novo dia. Já tomou um banho novo, né, dona Luzia Solange? Um banho novo, pá, para despertar, pá, tá esperto e desperto, né? E Joyce também, fora da cama, transformou a cama em um leito real, é ou não é? É assim, é. Bora lá, vamos escutar Efésios. Vamos lá. Ah, recado, nós não podemos gravar esse lugar, então a gente já volta com vocês aí, segura vocês aí. Sem fazer uma pausa aqui. A gente vai escutar o 6º capítulo, mas o 5º capítulo é muito revelador. Ouvido para quem escuta, né, e olhos para quem enxerga. Compreender a hermenêutica, o que está por trás da palavra. Isso é muito importante. Então, não dá para escutar a palavra na questão literal. Precisa entender o que está por trás, precisa olhar e adaptar essa linguagem. Não é distorcer, não é trazer para a minha realidade, não é nada disso. Não é? Que alguns falam profanar a palavra, não é nada disso. Né? É olhar e compreender. Quando ele fala, por exemplo, da bebida, ele fala não se embriague, ele não fala em nenhum momento não beba. Ele fala não se embriague. Precisa entender direito esse lugar. Né? Tanto que a consagração, por exemplo, na Igreja Católica, é feita com vinho. Então, não é essa a questão. Cuidado com as experiências. Ele fala, cuidado com que energia você vai se acoplar. Ele não fala para não desfrutar. São coisas distintas. Nós estamos num planeta que você vai ter experiências e vai ter desfrutes. Eu falei isso agora no Aliança 559. Não é não ter, é como você vai ter esse lugar. Quando ele fala, por exemplo, do homem e da mulher, né, ele está falando do quê? Da energia masculina e feminina. Foi o que eu acabei de ler lá na palavra, em Provérbios, né, 1 de Salomão. Ele está dizendo, respeite essa qualidade masculina, que é o quê? Que rege sobre a feminina. O masculino rege sobre o feminino. E se eu estou na qualidade de um corpo masculino, eu tenho essa energia masculina, que vai reger sobre a feminina. Antes de tudo, onde? Dentro de mim, não no outro, sobre o governo ou menos ou mais, não é nada disso. Não está falando a respeito desse lugar. Precisa ter essa clareza. Precisa ter esse discernimento de que quando se fala do masculino e do feminino, da mulher e do homem, está falando sobre essa energia da criação. Então, o Pai vivo e o Espírito Santo como energia feminina, por exemplo.
né? Que é o exemplo maior, vivo da história. É desse lugar que ele está dizendo. Então, eu, na qualidade encarnada de um corpo masculino, eu só sou masculino? Não. Eu tenho o yin e o yang, o masculino e o feminino dentro de mim. O bom e o belo, a direita e a esquerda, em tudo, todos nós. Assim é. Mas eu vibro na qualidade masculina e tenho que assumir essa qualidade masculina de progenitor e etc., todas essas qualidades masculinas. E a mulher? Ela tem que exercer a qualidade feminina dela. Foi invertido esses papéis. Esses papéis estão invertidos no mundo de hoje. Isso é um problema que nós estamos vivendo. Gravíssimo. Então, não tem nada a ver de submissão. É isso que eu quero dizer aqui. Tem absolutamente nada a ver com submissão. Tem a ver de você assumir a própria natureza e o complemento dela. Esse corpo feminino, assumir o seu feminino e o masculino dentro dele. E esse corpo masculino assumir o masculino e o feminino dentro dele. E essa união, que é a correspondência do que está dentro para o que está fora. O que está em cima, como que está embaixo. Essa união, você deixar o seu pai e a sua mãe, se desacoplar desse lugar, que era a representação do masculino e feminino, ativando a você, se acoplar com outro masculino e masculino e feminino, eu caí aqui. Estão me escutando, né? Eu estou tendo esse bugzinho no meu Zoom aqui. Então, ativando esse masculino e esse feminino, para a criação de tudo, como masculino e feminino, Deus e o Espírito Santo, nesse homem e nessa mulher, que juntou e gerou um terceiro, que juntou que vai gerar um terceiro, que juntou que vai gerar um terceiro, e assim sucessivamente. Senão, a gente escuta a palavra de uma forma doutrinária, né? E sem movimento. Muito perigoso esse lugar. De uma forma submissa, de uma forma com esse temor, de medo de Deus, etc. Não é nada disso, né? E esse tem sido o meu trabalho, de olhar e equacionar esse lugar, né? Onde que está esse lugar mesmo, fino, o que está por trás, qual é a energia. Vamos escutar o 6º capítulo? Muito bom. A gente redimiu o tempo aqui. Hoje é quarta-feira, nós já terminamos a palavra. Podia ter escutado isso aí ontem. Amanhã, aliás. Ontem não. Estou querendo acelerar mais ainda. Ó, bom dia, Anne. É o seguinte, Rita de Cássia também. É muito interessante isso, né? Porque ele fala sobre escravatura. E se você pensar numa época que existia escravatura. Mas o que ele estava querendo dizer aqui? Olha que interessante. Ele fala, o seu escravo e você como dono desse escravo. E, ao mesmo tempo, o que ele fala? Os governantes que dominam esse mundo, que faz você de escravo. Tem que combater esse lugar. Olha a chave, cara, que tem aí na história, que a gente precisa estar esperto, né? Então, o que ele está dizendo? Quem domina e quem é dominado. De novo, esse polo. Você que está dominando alguém, tenha essa conduta. Você que está sendo dominado por alguém, tenha essa conduta. E a base, o que é? O princípio e o modelo de Cristo. É isso que ele está dizendo, né? Tenha generosidade com aquele que você está liderando. Seja obediente com aquele que está sendo liderado, mas esperto para olhar e ver que caminho que está. É o caminho torto ou o caminho correto? É luz ou é sombra? Para onde é que você está indo? Como você está se conectando? É isso que ele está dizendo, né? Ao fim e ao cabo, esse lugar. Cara, Efésios é muito bom. Ele é curtinho, carta aos Efésios. Muito bem. Paulo! Caramba, Paulo é o cara. E sempre lembrando, quando a gente escuta isso, tem que ter essa noção. Nós estamos escutando o próprio Paulo.
Isso é a importância de deixar registros. Porque a hora que nós estamos lendo, é a palavra dele viva aqui, né? Que está trazendo a palavra viva de Cristo, que nem conheceu. Trabalhou direto, só pegou a onda, surfou na onda do cara lá. Ai, ai. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Quinto e sexto capítulos últimos de Efésios? Alguém trazer algum comentário? Deixou marcas sagradas, sagradíssimas. Que é o dia de hoje, né? Hoje é o dia das marcas sagradas. Não? Silêncio é uma prece? Vamos à leitura. Quinto capítulo, né? Sexto capítulo. Sexto capítulo. Vamos lá, mais 30 e poucas páginas. E assim a gente vai absorvendo mais um livro. Vamos ver o que ele nos traz. Ele vai falar agora sobre os gatilhos dos... Como vencer os sabotadores, depois como ativar os sábios e assim por diante. Bora lá, os 5 poderes dos sábios. Primeiro o sábio, depois o gatilho dos sabotadores. Vamos lá, amados. Let's go, dona Ladzia Saladas. Capítulo 6. Os 5 poderes do sábio. Sábio e seus 5 poderes podem encarar qualquer desafio, não importa o quão grave e intimidante seja. Eles encaram os desafios de uma maneira que chegam ao melhor resultado, enquanto ao mesmo tempo geram emoções positivas e minimizam a negatividade e o estresse. Todos nós temos os 5 poderes do sábio. Todos demonstramos a capacidade de empatia por nós mesmos e pelos outros, de explorar com grande curiosidade, de inovar com opções criativas, de navegar entre nossas opções e escolher os caminhos que se alinham melhor com nossos valores e propósitos mais arraigados, e por fim, de ativar nossa intenção para gerar resultados. Mas o problema é que nosso uso típico desses poderes costuma ser poluído por uma grande quantidade de interferência de sabotadores, e eles costumam perder a maior parte de seu impacto. Neste capítulo, vou mostrar como usar esses poderes de forma pura. Também vou mostrar jogos de poder divertidos para aumentar e conquistar maior acesso a esses poderes. Nem todo desafio vai exigir todos os 5 poderes, nem exigi-los em uma ordem especial. Se a casa está pegando fogo, você provavelmente quer apenas ativar sua intenção de sair correndo. Se a solução é óbvia, você não precisa inovar. Se suas opções não têm importância nem consequência duradoura, você não precisa consultar seu poder do sábio de navegar. Quando você ativar seu sábio, vai saber qual poder usar e quando. 1. Tenha empatia. Ter empatia é sentir e mostrar apreciação, compaixão e perdão. A empatia tem 2 alvos, você mesmo e os outros. Os 2 são importantes. Uma empatia mais profunda por você mesmo costuma tornar possível ter maior empatia pelos outros. Para a maior parte das pessoas, ter empatia verdadeira por si mesmo é a coisa mais difícil de se fazer. Por quê? Você adivinhou, por causa da interferência dominante do crítico. Quando a empatia é necessária. Pense nos poderes de empatia do sábio como antídoto para a molação do crítico. Depois de anos criticando a mim e os outros, passei a acreditar que a maior parte de nós faz o que pode para ser o melhor ser humano que imaginamos. Somos imperfeitos, todos nós. Não alcançamos nossos ideais quase o tempo todo. Como resultado, somos amolados pelo nosso crítico e pelos críticos dos outros quase constantemente. Vamos aliviar um pouco para nós mesmos e para os outros. A empatia recarrega baterias e renova a vitalidade que é sugada pela violência do crítico contra nós mesmos. Ela trata dos ferimentos do guerreiro antes de mandá-lo para outra briga. É muito útil quando o recipiente da empatia, seja você ou outra pessoa, está sentindo dor e dificuldade emocional. Pense na empatia como poder que você deve usar quando a reserva emocional está baixa. Quando a pessoa precisa recarregar antes de seguir em frente com a ação que vai resolver o problema, considerando que você não deve passar um dia sem deixar de alcançar um ideal, e sendo agredido pelo seu crítico e pelo dos outros por causa disso. Você provavelmente não quer passar um dia sem ter um pouco de empatia por si mesmo. O que atrapalha? Muitos crescem com o crítico dizendo que ter empatia por si mesmo é contraproducente. Você precisa ser duro consigo mesmo, diz o crítico. Mas negar empatia por si mesmo não é sinal de força, como o crítico quer que você acredite. É se oferecer para uma sua constante. O crítico avisa que, se você tiver empatia demais por si mesmo, ou pelas dificuldades contornáveis dos outros, está encorajando mais esse comportamento que causou a dificuldade. É melhor punir em vez de ter empatia, diz ele. Uma falácia-chave desse argumento é a crença de que ter empatia pelo sofrimento significa tolerar a ação que gerou a dor. Se seu filho brinca na parte do parquinho em que você falou para ele não ir e quebra a perna, você primeiro o levaria para engessar a perna e teria empatia pela dor dele. Depois que a dor diminuísse, você teria uma conversa sobre lições aprendidas, como evitar o mesmo erro no futuro. O crítico, é claro, discordaria intensamente dessa abordagem e exigiria um castigo desde o começo. Jogo de poder. Visualize a criança. Quando você muda para a perspectiva do sábio, tem acesso automático aos 5 poderes dele, incluindo a empatia. Para fortalecer esse poder ainda mais, considere brincar com o nosso primeiro jogo de poder. Visualize a criança por apenas 1 minuto em sua cabeça. Se você for para um parquinho e observar crianças de 5 anos brincando, provavelmente vai sentir empatia instantânea e afeto por esses estranhos. Isso acontece em parte porque nessa idade uma criança ainda irradia a essência da energia do sábio.
Os sabotadores incômodos que nos tornam menos agradáveis, quando adultos ainda não estão visíveis. Você pode usar esse fato para fazer seu cérebro sentir empatia e afeição por você mesmo e pelos outros. Visualize-se quando criança em um local onde sua essência transpareça. Talvez você esteja segurando um filhote de cachorro, ou construindo um castelo de areia, ou correndo atrás de um coelho, ou abraçando uma pessoa amada. Escolha uma imagem vívida e detalhada que instantaneamente desencadeie sentimentos de amor e empatia. Você pode até querer procurar uma foto sua quando criança na qual sua personalidade esteja evidente. Coloque essa foto em sua mesa ou no celular ou computador, para que possa vê-la com frequência. Essa imagem vai ser um lembrete de que sua verdadeira essência merece amor e empatia incondicionais quando você estiver se sentindo maltratado por seu crítico, pelos dos outros ou pelos problemas da vida. O mesmo vale para gerar empatia pelos outros. Se você se sente aborrecido com alguém por causa dos sabotadores dele, você é refém dos seus. Para recuperar seu sábio, você pode ativar qualquer um dos 5 poderes dele. Se escolher ativar o poder do sábio de ter empatia, visualize a outra pessoa quando criança em sua verdadeira essência, antes de ela começar a sentir o peso dos sabotadores. Visualize os olhos e a expressão facial, o jeito de andar e o que costumava alegrá-la quando criança. Visualize-a segurando um filhote, abraçando a mãe ou correndo atrás de uma borboleta. Acredite que a mesma essência ainda está dentro dela, por baixo dos sabotadores. Você pode fazer isso no fundo da sua mente até mesmo enquanto interage com ela em uma reunião. Isso vai ter impacto imediato no quanto você tem empatia. 2. Explore. Quando crianças, todos nós sabíamos explorar da maneira mais pura, com grande curiosidade e fascinação pela descoberta. O modo sábio de explorar tem uma pureza similar, como uma criança que anda por uma praia e vira uma pedra para ver o que tem embaixo. A energia e a emoção puras que o modo explorador do sábio gera são baseadas em curiosidade, franqueza, assombro e fascinação pelo que está sendo explorado. Um sábio forte pode ativar essa propensão à exploração mesmo em meio a uma grande crise. Quando a exploração é necessária. Explorar é útil quando entender um problema ou situação mais profundamente pode colocar você em um caminho melhor. A pergunta do sábio é: o que mais posso descobrir? A maior parte de nós tira conclusões, desenvolve soluções ou toma atitudes antes de ter entendido adequadamente a situação pela exploração completa dela. O que atrapalha? Com que frequência você vivencia o modo explorador? Com que frequência se vê em uma posição de curiosidade profunda, franqueza e assombro em meio a uma situação difícil ou uma crise? É provável que não seja com muita frequência, por causa de interferência dos sabotadores. É provável que você tenha se sentido frustrado quando alguém com quem está discutindo escuta seletivamente e só ouve o que se encaixa no argumento dele. Todos nós fazemos isso sob influência dos sabotadores. Achamos que estamos explorando abertamente sendo curiosos, mas nosso campo de exploração é significativamente reduzido pelos nossos sabotadores. Uma coisa que ativa os sabotadores é que não permitimos que o modo exploração aconteça puramente como um passo distinto. Costumamos estar ocupados demais tentando prever o passo seguinte ou fazendo manobras para ganhar uma discussão para deixar o sábio explorar. O crítico nos faz procurar apenas o que prova que o outro está errado. O controlador só seleciona evidências que insistam no jeito dele. O hipervigilante só captura sinais de perigo e ignora todas as indicações do contrário. O esquivo tenta ignorar todos os sinais de que uma coisa difícil deve ser enfrentada. Você entendeu? Isso tem um enorme preço para nós. Destruímos nossa capacidade de descobrir verdadeiramente toda a informação importante e relevante antes de passarmos a uma solução ou ação. Deixamos de descobrir as coisas mais transformadoras importantes, coisas que não sabíamos que não sabíamos. Apesar de o modo explorador ser importante para encarar novos desafios, também é essencial para aprendermos com nossas falhas e nossos erros passados. Costumamos evitar a exploração dos nossos erros e falhas, porque a presença do crítico torna o ato doloroso demais ou controverso demais. O sábio, é claro, conseguiria transformar esses erros em dádivas e oportunidades, em parte por meio de poderosas descobertas feitas no modo explorador. Jogo de poder, o antropólogo fascinado. Quando assume o papel de antropólogo fascinado, você se torna um observador atento e descobridor do que simplesmente é, sem tentar criticar, mudar e controlar a situação. Tente ser um antropólogo fascinado em uma situação difícil. Ele não filtra seletivamente a informação que se encaixa nos julgamentos preexistentes ou no resultado desejado. O único objetivo é descobrir as coisas exatamente como são. Por exemplo, se você está em conflito com alguém, poderia por pelo menos 3 minutos deixar seus descontentamentos e suas exigências de lado, permitindo-se fascinar por descobrir por que a outra pessoa está se sentindo exatamente como se sente. 3 e 9. Enquanto o poder de explorar procura descobrir o que é, o poder de inovar quer inventar o que não é. A inovação verdadeira é questão de sair dos parâmetros convencionais, das suposições e dos hábitos que nos seguram. Qual é um modo completamente novo de fazer isso? É a pergunta principal para inovar. Quando a inovação é necessária. O poder de inovar é necessário quando o modo antigo de abordar uma situação, ou os modos mais óbvios de lidar com ela não são suficientes. Uma nova abordagem fora dos parâmetros convencionais é necessária. O que atrapalha? Estamos todos presos o tempo todo dentro de parâmetros preexistentes. O grupo de crenças e suposições sob os quais operamos forma os limites dos nossos parâmetros. Muitas dessas crenças e suposições limitadoras, todas produzidas por nossos sabotadores, não foram examinadas e nem são conhecidas. Quando tentamos abordar a inovação de uma forma estritamente racional com o lado esquerdo do cérebro, só chegamos a várias configurações de soluções que ainda funcionam dentro desses limites. Sem o poder de inovação do sábio, continuamos no mesmo lugar, apenas mudamos nossa posição. Você precisa do seu cérebro QT e do sábio para escapar dessas limitações e engrenar em verdadeiras inovações fora dos parâmetros. Para proteger o poder de inovar do seu sábio da interferência do sabotador, você precisa dar à sua mente uma única instrução. Tenha o máximo de ideias possível. Ponto. Nada de avaliar as ideias conforme surgem. Avaliar durante a inovação é a porta dos fundos pela qual os sabotadores entram. É mais fácil ilustrar esse conceito em um ambiente de equipe e depois aplicá-lo à dinâmica dentro de sua cabeça. Imagine que está em uma reunião na qual você e seus colegas precisam ter ideias inovadoras sobre um produto. Se John propõe uma ideia e John mostra reprovação ao erguer as sobrancelhas, o crítico surgiu. Todos vão começar a ser mais cautelosos nas ideias que oferecem, com medo de serem criticados e fazerem papel de bobo. A energia do sábio vai começar a dar espaço para a energia do crítico, que está interessado em autopreservação e em não fazer papel de bobo. A inovação sofre muito. O mesmo aconteceria se qualquer dos sabotadores cúmplices não aprovasse ideias contrárias aos interesses dele. A questão é que nenhuma variação deve ser permitida durante o modo de inovação. O mesmo vale para dentro da sua cabeça. Se seu crítico ou outro sabotador chama suas ideias iniciais de tolas ou impraticáveis, você vai começar a se fechar internamente e vai parar de inovar.
Sua própria promessa mental interna deveria ser a de gerar o máximo de ideias possível, em sucessão rápida, sem qualquer tipo de avaliação. O objetivo do modo de inovação é o volume de ideias, não qualidade. Isso vai levar automaticamente a ideias de maior qualidade, pois energiza seu cérebro QP, o motor das suas melhores ideias. A boa notícia é que tudo de que você precisa no final desse processo é de uma ideia que passe no teste. A avaliação das suas opções pode ou não precisar do sábio. Essa avaliação pode ser baseada em critérios simples e objetivos, como custo, eficácia, impacto, grau de dificuldade, etc. Mas se as opções que você está avaliando têm qualquer influência significativa nos seus valores, no seu propósito ou no significado, então você precisa acionar o poder de navegação do seu sábio para ajudar você a decidir. Jogo de poder, sim, e... Para jogar, sim, e... Para cada nova ideia que você tiver, responda dizendo, sim, o que adoro nessa ideia é, e... Com essa abordagem, cada ideia é apreciada, em vez de simplesmente criticada antes de a próxima ser gerada em reação. Continue assim o mais rápido que conseguir em ligeira sucessão. Esse jogo pode ser executado tanto dentro da sua cabeça quanto no ambiente de equipe. Por exemplo, vamos dizer que você esteja fazendo um brainstorming para gerar ideias de como melhorar a experiência dos hóspedes na sua cadeia de hotéis. Bob começa dizendo, talvez possamos colocar música tranquila no saguão. Janete continua, sim, o que adoro nessa ideia é que relaxa os convidados. E podíamos dar uma olhada em pesquisas de aromaterapia para ver se algum aroma é comprovadamente relaxante. Kate diz, sim, o que adoro nessa ideia é que estaríamos consultando uma pesquisa científica. E talvez pudéssemos dar uma olhada em pesquisas de psicologia positiva para melhorar o treinamento da nossa equipe de recepção. 4. Navegue. O poder de navegação do sábio lida com a escolha entre vários caminhos e alternativas com base em uma consistente bússola interna. As coordenadas dessa bússola são seus valores mais profundos ou o que dá sentido de propósito e significado à sua vida. Se você continuar navegando com essa bússola, suas escolhas cumulativas vão gerar a satisfação que advém de viver a vida em harmonia com seus ideais e princípios. Quando a navegação é necessária. Você deve usar o poder de navegação do sábio apenas quando vários caminhos estão disponíveis, alguns dos quais podendo estar mais em sintonia do que outros com seu senso de valor, propósito e significado. Costumo ver as pessoas se sentirem empacadas por não conseguirem mapear um caminho completo do local onde estão até onde querem estar em longo prazo. Digo a elas que a situação é similar a se encontrar na beirada de um território desconhecido sem mapa. Para tornar tudo ainda mais desafiador, a área toda está coberta de densa neblina. Se seu objetivo era emergir na extremidade norte desse território, você não conseguiria planejar um caminho passo a passo para chegar lá. Você precisaria confiar em uma bússola. Se chegasse em um morro impossível ou qualquer obstáculo no trajeto, você tomaria o caminho mais próximo do norte que o contornasse. No devido tempo, se você sempre verificasse a bússola e sempre desse cada passo com o norte em mente, chegaria perto de onde queria estar. De modo similar, muitas pessoas acham que a resposta do sentido da vida vai surgir um dia com trombetas e fogos de artifício. Elas se sentem empacadas porque não têm clareza completa de seu propósito na vida, e nem do que tornaria suas vidas mais felizes ou mais importantes. Sugiro que elas consultem a bússola de navegação do sábio para dar cada pequeno passo, sabendo que esses passos vão alguma hora levá-los a um lugar muito importante. Sem a bússola, acabaríamos dando muitos passos que, sozinhos, poderiam parecer bem-sucedidos, mas no fim poderiam estar nos fazendo andar em círculos. Uma crise de meia-idade é um bom exemplo desse fenômeno. Isso é tão verdadeiro para indivíduos quanto para equipes e organizações. As coordenadas na bússola de uma equipe são os valores compartilhados pelo grupo ou qualquer coisa que traga uma sensação maior de significado ou objetivo a esse grupo. O que atrapalha nossos valores mais profundos, as coisas que trazem significado e propósito às nossas vidas, não ficam na mente racional, mas sim em nossos corações. Em minha experiência, a grande maioria dos indivíduos, equipes e organizações que exibem com orgulho sua declaração documentada de valores ou objetivos só tem um relacionamento conceitual superficial com essas palavras, que só vive nas cabeças deles. Consequentemente, pouco significam na realidade. Para o poder de navegação do sábio ter um impacto significativo, é preciso haver uma conexão mais profunda e mais visceral com as coordenadas da bússola. Elas precisam despertar emoções e inspirar. A função de navegação do sábio também é suscetível à poluição dos sabotadores, que trazem seus próprios preconceitos. Por exemplo, o crítico usa a culpa e a obrigação como coordenadas na bússola. O hipervigilante tenta nos levar ao caminho que parece menos arriscado. E o esquivo nos encoraja a navegar em um caminho que foge de conflitos a todo custo. Esses critérios de navegação, apesar de agradarem os sabotadores, não resultam no melhor curso de ações. Jogo de poder. Olhe para o futuro. Quando encontrar a bifurcação na estrada, se imagine no final da sua vida revendo as escolhas que tem que enfrentar agora. Desse ponto de vista vantajoso, o que você gostaria de ter escolhido nessa ocasião? O motivo pelo qual esse exercício funciona é que, no final da nossa vida, muitas das preocupações triviais relacionadas aos sabotadores desaparecem e se revelam como falsas. As coisas que permanecem são as reais, as que agregam valor, significado e propósito às nossas vidas. A versão em equipe desse exercício é imaginar como todos gostariam de ter se conduzido como grupo nessa bifurcação em um ponto do futuro em que a equipe ou a organização não exista mais. 5. Ative. Alguns têm medo de que a atitude do sábio de aceitar tudo como dádiva e oportunidade acabe levando à passividade, preguiça e falta de ambição e ação. A realidade é exatamente o oposto. O poder de ativar do sábio leva você à ação pura, na qual todas as suas energias mentais e emocionais estão direcionadas com mira laser para a ação e não são distraídas pelos sabotadores. Quando a ativação é necessária. Você precisa dos poderes de ativação do sábio quando fica claro que rumo de ações você deseja tomar. Esse poder permite que você se coloque em ação sem a procrastinação, a distração e nem a interferência que os sabotadores provocam. Por exemplo, se alguém lhe fez alguma coisa de ruim, você pode passar pelo modo de empatia do sábio e decidir perdoá-lo, se libertando de qualquer ressentimento e amargura. Nesse ponto, você pode decidir deixar tudo de lado. Ou pode escolher perdoar, mas ainda assim procurar compensação. Se você decidiu seguir em frente com a atitude de procurar compensação, você passaria para o modo de ativação do sábio. Sua ação seria pura e desprovida de raiva, de necessidade de vingança, de desdém pelo outro, de amargura, de ansiedade pelo resultado e de qualquer outra tendência dramática dos seus sabotadores. Você pensaria simples e claramente sobre a melhor estratégia para conseguir sua compensação e prosseguir com a ação necessária para fazer com que isso acontecesse. Você teria mais chance de ser bem-sucedido, pois toda a sua energia mental e emocional estaria direcionada para efetuar corretamente a ação.
Quando você assiste a um as das artes marciais em luta, como um dos Jedi em Star Wars, você tem a ideia da pura ação do sábio. Quando um guerreiro com forte sábio é atacado de todos os lados, ele sabe que o único meio de sobreviver é ficando completamente quieto e centrando a mente. Isso significa deixar de lado todo o blá 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 mental que vem dos sabotadores. Fazer isso permite que o sábio concentre todo o seu poder mental na tarefa urgente do momento. Se por uma fração de segundo ele se permite ficar zangado com o inimigo que o ataca pela esquerda, essa falta momentânea de foco pode significar morrer pela mão do inimigo que o ataca pela direita. O paradoxo aqui é que a ação mais urgente pode ser tomada pela mais tranquila das mentes. As que são livres de interferência dos sabotadores se conseguem se concentrar na pura ação. É o oposto da energia frenética que a maior parte das pessoas tem nas situações urgentes. Você agora tem uma explicação diferente para o motivo pelo qual os atletas engasgam nos momentos mais importantes e o que seria possível para eles se conseguissem aprender a fortalecer os poderes do sábio. O que atrapalha? Cada sabotador atrapalha a tomada de ação pura. O crítico desperdiça sua energia provocando medo, estresse, raiva, decepção, culpa ou vergonha no mesmo momento em que você está agindo. O esquivo e o inquieto fazem com que você evite lidar com uma situação dolorosa, por meio de táticas diferentes. O controlador e o insistente fazem com que sua ação seja rígida e limitam a contribuição útil dos outros. O hiperrealizador quer que você tenha ações unicamente concentradas em um objetivo focado em realizações que ignora prioridades mais importantes como relacionamentos. O hiperracional faz você não ver sinais emocionais críticos vindos de você mesmo e de outros conforme você age. A vítima convence você de ficar inativo para garantir que se torne uma vítima e prove que ela está certa. O prestativo faz você centrar sua ação apenas nas atividades que agradem os outros e ganhem aceitação. O hipervigilante desperdiça enormes quantidades da sua energia, se preocupando com possibilidades, criando ansiedades que não são justificadas pelos riscos reais. Jogo de poder. Tome o lugar dos sabotadores. Nesse jogo, você se coloca no lugar do seu principal sabotador e tenta prever como ele pode procurar sabotar sua ação. Você prevê os pensamentos que ele sussurraria ou gritaria nos seus ouvidos no meio da ação e as mentiras que usaria para justificar esses pensamentos. Depois que prevê a sabotagem dele, você consegue interceptar e se libertar desses pensamentos facilmente quando surgem no meio da sua ação. Um componente-chave para a derrota de qualquer inimigo é prever e se preparar para o movimento dele. Você consegue efetivamente tomar o lugar dos sabotadores quando desacredita o ataque deles com uma ação enquanto estiver centrado no modo do sábio. A figura 13 resume os 5 poderes do sábio, quando cada um é necessário e um jogo de poder que aumenta seu acesso a esse poder. Fig. 13 Os 5 poderes do sábio. Poder do sábio quando é necessário jogo de poder. Tem empatia, sentimentos fortes envolvidos. Reservas emocionais em baixa. Visualize a criança. Explore e precisa descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de decidir ou agir. O antropólogo fascinado. Inove as ideias óbvias ou existentes não são suficientes. Precisa pensar além dos parâmetros. Oi, Sim. tudo bem? Navegue Bom, precisa bom se alinhar dia, com bom valores, dia. propósitos ou significados mais profundos. Olhe para o futuro. Ative precisa agir sem interferência do sabotador. Tome o lugar dos sabotadores. O caso de Mary. Mary era vice-presidente de desenvolvimento de produtos em uma empresa de médio porte de artigos esportivos. Ela tinha sido uma estrela de ascensão rápida, principalmente por causa de sua excelência estratégica e analítica. Apesar de considerada brilhante por todo mundo, ela não era popular entre seus funcionários e não costumava inspirá-los. O novo CEO da empresa era bem menos tolerante com líderes que eram brilhantes estratégica ou tecnicamente, mas não tinham habilidades fortes de liderança. Mary foi avisada que seus dias estavam contados se não melhorasse o relacionamento com os membros da equipe e com os outros funcionários da empresa. Quando falei com Mary pela primeira vez, os sabotadores estavam claramente no controle. Ela estava visivelmente aborrecida com o novo CEO, que estava colocando tanta ênfase nessa bobagem de sentimentos como falou. Liderança não é um concurso de popularidade, protestou ela, quando sugeri a perspectiva do sábio, que ela devia aceitar a situação toda como dádiva e não. Problema, ela não ficou impressionada. Para afrouxar o domínio do crítico sobre ela, insisti que bolasse pelo menos 3 situações em que esse ultimato pudesse ser transformado em dádiva e oportunidade. Ela respondeu sarcasticamente que talvez isso acelerasse o desligamento dela e que esperava ir para algum lugar onde fosse apreciada. Insisti em mais possibilidades, e ela acabou pensando em algumas. Isso enfraqueceu o crítico dela um pouco, mas não muito. O sábio ainda estava nas sombras. Depois de um pouco mais de trabalho para pelo menos dar mais espaço para a perspectiva do sábio, Mary concordou em experimentar os 5 poderes do sábio para transformar essa perspectiva em uma realidade autorrealizável. 1. Ter empatia. Mary achou o convite para ter empatia por si mesma no mínimo uma distração irrelevante e extremamente contraproducente. Disse que tinha orgulho de ter conseguido sair com sucesso das circunstâncias difíceis da família em grande parte, porque fora dura consigo mesma, e não se permitirá cair em autopiedade. Ela levou um tempo para concordar que autopiedade era muito diferente de compaixão por si mesma. Como atleta competitiva, ela comparava a compaixão por si mesma com fazer um curativo em um ferimento antes de voltar para o campo. Mary concordou em ser mais gentil consigo mesma na semana seguinte, e em fazer o jogo de poder de visualizar a criança para melhorar o poder do sábio de ter empatia. Concordou em olhar para uma foto de si mesma quando criança todos os dias para ter mais empatia e apreciação por si mesma. Isso seria particularmente útil quando ela se sentisse emocionalmente esmagada por si mesma ou pelos outros, o que acontecia com frequência. Também concordou em observar e rotular os pensamentos do crítico com o máximo de frequência que conseguisse. Mary ficou com humor sóbrio na semana seguinte, dizendo estar impressionada com a voracidade, maldade e insistência do crítico. Ela deu um nome para ele, Destruidor. Descobriu porque precisava do antídoto constante da empatia do sábio por si mesma. Acessar a empatia por si mesma levou Mary a também sentir um pouco mais de empatia e a criticar menos aqueles que talvez tenham reclamado da liderança dela, apesar de sua reação ainda ser mista. 2. Explorar. Para acessar completamente o poder do sábio de explorar, Mary concordou em fazer o jogo do antropólogo fascinado na semana seguinte. Ela concordou em observar e avaliar as mudanças de energia e emoção durante interações entre membros da gerência sênior. O relatório de Mary na semana seguinte foi impressionante. Fiel à sua perseverança e motivação, ela registrou 16 interações. Ela reparou que, em cerca de um terço dessas interações, a energia e as emoções da outra pessoa tinham mudado e ficado reduzidas ou negativas. Os outros
2/3 pareciam ter sido neutros. Ela comparou isso com o colega Tom, cujas interações pareciam ser metade neutras e metade resultantes em maior energia ou mais sentimentos positivos nas outras pessoas. Ela disse que ficou fascinada com as descobertas e constrangida por elas. Mary mal tinha terminado de elaborar a frase quando observou que o crítico, o destruidor, provavelmente tinha provocado constrangimento. 3. Inovar. Com tudo que tinha descoberto, Mary estava pronta para chegar a algumas soluções para o problema. Sugere o processo de inovação do sábio, é claro. Para criar um ambiente livre de sabotadores para o sábio de Mary poder inovar, ela concordou em fazer o jogo de poder do sim, e, por um período de 20 minutos. Eu agi como escriba, mas não contribuí com ideias. Foi devagar a princípio, pois ela ainda estava obviamente criticando as ideias antes de permitir que saíssem pela boca. Mas nos últimos 10 minutos, o sábio dela tomou o controle, o que ficou evidente na fala rápida com a qual gerava ideias sem filtrar, e em como algumas delas eram completamente fora dos parâmetros. Ela gerou 75 ideias, das quais muitas eram nada práticas, mas algumas eram bem promissoras. 4. Navegar. Mary descartou todas as ideias, menos 5, por serem impraticáveis ou difíceis. Sugeri que a bússola de navegação do sábio a ajudasse a decidir entre as opções que restaram. Ela concordou em fazer o jogo de poder de olhar para o futuro para acessar a bússola interior. Ao olhar para a situação da perspectiva do fim da vida, ela diminuiu as opções para 2. Uma das opções era de substituir todos os não, mas, por sim, e, essa ideia veio das observações como antropóloga fascinada. Ela tinha reparado com que maior frequência em comparação com o colega Tom ela usava as palavras não, e mas, em suas interações com os outros. A outra escolha de Mary foi a ideia mais corajosa que gerou. Para causar uma mudança clara e significativa em sua imagem pública e sinalizar uma intenção evidente de mudar, ela ia se vestir como Bathead, do desenho animado Beavis e Bathead, na festa de Halloween da empresa. Ela então contaria para as pessoas sobre sua escolha consciente de deixar de ser do contra e seguirem frente. Ela disse que, antes de consultar a bússola do sábio, quase fugiu dessa opção por considerá-la arriscada demais. Mas depois de consultar a bússola no jogo de olhar para o futuro, teve certeza de que, ao final da vida, iria querer ter tomado o caminho mais ousado. 5. Ativar. A pergunta seguinte para Mary era o que a atrapalharia quando fosse agir em suas duas escolhas, livre da interferência dos sabotadores. Para responder a isso, Mary fez o jogo de poder de tomar o lugar dos sabotadores. Ela bolou 3 maneiras pelas quais os sabotadores tentariam atrapalhar sua ação. 1. O crítico a chamaria de fraca ou perdedora por ter que fazer isso. 2. O crítico a deixaria aborrecida com os outros por não aliviarem para ela como líder. 3. O hiperrealizador iria querer manter uma fachada boa em vez de admitir falhas. Como Mary estava no modo sábio, ela conseguia ver claramente o dano que esses pensamentos de sabotadores causariam. Isso facilitou que intersectasse, rotulasse e desacreditasse todos esses pensamentos na hora em que aconteceram quando ela começou a agir. No fim das contas, a fantasia de Halloween foi o início perfeito para a nova Mary, pois não era nada característico dela rir de suas próprias falhas. A atitude dela deu a todos uma ideia do quanto ela estava trabalhando seriamente no problema e da humildade dela em explorar e reconhecer suas imperfeições. Isso ajudou os outros a serem pacientes com ela nos 6 meses seguintes, enquanto ela continuou a praticar e melhorar os novos poderes do sábio. Como às vezes acontece com esse tipo de trabalho, o progresso assumiu a forma de 2 passos para frente e 1 passo para trás em momentos de muito estresse, durante os quais os sabotadores recuperaram a força. O novo CEO reparou no progresso de Mary e apontou o trabalho dela como modelo de liderança corajosa e aprendizado para uma vida toda, que eram valores que ele queria promover. Modo sim, e se tornou a marca registrada de Mary e foi adaptado por outros na organização. Mary me ligou no dia seguinte à festa de Halloween no ano seguinte. A equipe toda a surpreendeu indo vestida de Bathead. Ela disse que, de alguma forma, foi a validação mais satisfatória de seu sucesso em desenvolver as capacidades de liderança. Parte 4. Terceira estratégia: fortaleça os músculos do seu cérebro QP. Na parte 4, você vai aprender a terceira das 3 estratégias para melhorar o QP, fortalecer os músculos do cérebro QP. Você vai aprender a diferença entre seu cérebro sobrevivente e seu cérebro QP em maior profundidade. Vai também aprender técnicas divertidas, simples e concretas para fortalecer os músculos do cérebro QP. Ali. Capítulo 7: Técnicas de boa forma para o cérebro QP. Lembre-se de nossa discussão anterior, que seus sabotadores e seus sábios são controlados por 2 áreas diferentes do seu cérebro. Os sabotadores são alimentados pelas partes do cérebro que se concentravam inicialmente em sua sobrevivência física e emocional, o que chamamos de cérebro sobrevivente. O sábio, por outro lado, é alimentado pelas áreas do cérebro que chamamos de cérebro QP. Ativar seu cérebro QP aumenta o volume da voz do sábio em sua cabeça e diminui o volume dos sabotadores. É por isso que fortalecer os músculos do seu cérebro QP é a terceira estratégia importante para aumentar o QP. As técnicas que você vai aprender neste capítulo foram desenvolvidas especificamente para se encaixarem em seu estilo de vida ocupado e exigente. O cérebro sobrevivente. Para entender o cérebro QP, é útil primeiro entender seu congênere, o cérebro sobrevivente. O cérebro sobrevivente consiste nas partes mais primitivas do cérebro, o tronco cerebral e o sistema límbico, ambos envolvidos em desencadear nossa resposta ao perigo. O lado esquerdo do cérebro é o hemisfério primário envolvido nas funções de sobrevivência. A marca do cérebro sobrevivente é a reação de lutar ou fugir. Um brilhante projeto da natureza, essa reação muda instantaneamente as prioridades do cérebro e do corpo para sobreviver ao perigo imediato. Nossos olhos reduzem a visão periférica e se concentram na origem do perigo ou no caminho de fuga. Todas as funções não essenciais do cérebro e do corpo são reduzidas e o sangue é direcionado aos músculos maiores do coração e dos membros, permitindo uma fuga rápida. Além de reduzir o foco do corpo, a reação de lutar ou fugir também reduz o foco da mente para prever e escapar do perigo em detrimento de outras funções. Em particular, ela ativa os agentes sobreviventes da mente, os sabotadores. Ativar os sabotadores diminui o acesso aos poderes do sábio, que são mais voltados para o desenvolvimento do que para a sobrevivência. Quando o cérebro está em modo de sobrevivência, fica tão concentrado em ver sinais de perigo e em encontrar alguma coisa ou alguém para botar a culpa que perde sinais de oportunidade e não consegue apreciar o que é certo. O crítico governa o cérebro sobrevivente. Sua própria existência é devida ao cérebro sobrevivente. A propensão negativa extrema do crítico foi útil para a sobrevivência física de nossos ancestrais em um mundo perigoso e imprevisível de predadores, inimigos e desastres naturais. Como vimos, o crítico desperta e é em troca despertado pelos sabotadores cúmplices. Assim, o cérebro sobrevivente alimenta todos os sabotadores, e em troca esses sabotadores continuam a alimentar o cérebro sobrevivente. É um círculo vicioso que alimenta a si mesmo até
Você aprender a silenciar seu cérebro sobrevivente e ativar seu antídoto, o cérebro QT. Para ilustrar, vamos supor que você perde um cliente importante. Seu crítico declara que é uma coisa ruim e, portanto, motivo de aflição. Isso, por sua vez, desperta o cúmplice dele, que foi originalmente formado para ajudar você a sobreviver e lidar com a aflição iniciada pelo crítico. Assim, você pode ficar rígido e exageradamente perfeccionista em sua próxima apresentação para um cliente, insistente, ou procrastinar ao garantir outra apresentação para o cliente, esquivo, ou ficar melancólico e sentir pena de si mesmo para conseguir um pouco de atenção, vítima, ou se distrair com alguma coisa divertida para afastar a mente de ter que lidar com a situação, inquieto, e assim por diante com cada um dos sabotadores. Esses sabotadores vão acabar perpetuando o problema, e assim, vão alimentar a energia aflitiva do crítico, que foi o que iniciou a coisa toda. A abordagem do sábio, é claro, teria sido a de acolher o evento todo como dádiva e oportunidade, iniciando um círculo bem diferente, um círculo virtuoso envolvendo o cérebro QT e não o cérebro sobrevivente. A maior parte das pessoas hoje vivem aflição e ansiedade relativamente constantes. Isso se relaciona a uma reação de lutar ou fugir de baixo grau, porém perpétua, planejada pelo crítico em reação aos desafios da vida, tanto pessoais quanto profissionais. Apesar de a reação de lutar ou fugir originalmente ter evoluído para nos tirar de perigos intensos e iminentes, a maior parte de nós usa o cérebro sobrevivente constantemente. A consequência dessa aflição e ansiedade perpétuas é o aumento da pressão arterial, o aumento de doenças cardiovasculares, o enfraquecimento do sistema imunológico, a reduzida longevidade e menos felicidade e realizações. O cérebro QT. O cérebro QT faz parte do cérebro, que dá ao sábio sua perspectiva e seus 5 poderes. Ele consiste de 3 componentes: o córtex pré-frontal medial, CPFM, o circuito da empatia e o lado direito do cérebro. O CPFM é uma região relativamente pequena do cérebro que executa várias funções P-críticas. Elas incluem observar a si mesmo, fazer uma pausa antes de agir, acalmar o medo, manter-se centrado em meio a uma situação de desafio e ter a sabedoria do pressentimento. Como você pode ver, o CPFM contrabalanceia muitos dos efeitos do cérebro sobrevivente e energiza o sábio. Circuito da empatia é meu termo para algumas áreas diferentes do cérebro, que juntas são responsáveis por sentir empatia por si mesmo e pelos outros. Também ajuda seu cérebro a se sintonizar com as emoções e energia dos outros. Para mais detalhes, veja o apêndice. O lado direito do cérebro lida com o todo, com as imagens, a linguagem não verbal e a detecção de coisas invisíveis tais como energia e humor. Ele ajuda com sua percepção de nossas sensações físicas e emoções. Isso contrasta com o foco do lado esquerdo na linguagem, no pensamento linear e lógico e nos detalhes. O lado esquerdo do Conforme nos tornamos adultos, nosso cérebro sobrevivente é continuamente exercitado, recompensado e fortalecido, enquanto o cérebro QT se atrofia. Na grande maioria dos adultos, os músculos do cérebro sobrevivente são bem mais fortes do que os do cérebro QT. A boa notícia é que os músculos do cérebro QT respondem bem rapidamente ao exercício e podem desenvolver grande força em um tempo relativamente curto. Uma percepção de mudar a vida. Em Paraíso Perdido, John Milton escreve: a mente é um lugar próprio, e dentro de si mesma pode transformar em céu um inferno, e inferno um céu. 21 Isso ilustra um dos princípios mais críticos do QT, os sentimentos positivos e estimulantes de paz. Alegria e verdadeira felicidade são simplesmente impossíveis de sentir quando seu cérebro sobrevivente está no controle, e isso seria verdade mesmo se você estivesse no céu. Por outro lado, você vai automaticamente vivenciar os sentimentos e a perspectiva edificantes do sábio quando seu cérebro QT estiver completamente energizado, mesmo se você estiver no inferno, falando figurativamente, é claro. Em outras palavras, como você se sente depende de que região do seu cérebro está ativa, e não da sua situação ou circunstância. A felicidade é um jogo interior, literal e neuroquimicamente falando. 22 Adra. Jill Taylor, especialista em neuroanatomia formada em Harvard e proeminente pesquisadora do cérebro, vivenciou essa verdade pessoalmente das formas mais dramáticas. Ela sofreu um grave derrame em 1996, o que destruiu a maior parte das regiões do cérebro sobrevivente e deixou as regiões do cérebro QT no controle. Sem o impacto do antes dominante cérebro sobrevivente, ela teve a experiência da sessão completa dos pensamentos angustiantes e descobriu sua mente incrivelmente silenciosa. Com o cérebro QT agora no controle, ela vivenciou a sensação eufórica de paz, alegria e compaixão. Isso aconteceu apesar de ela estar testemunhando seu corpo ficar paralisado e sua carreira brilhante começar a ruir. A percepção revolucionária que ela ganhou foi a de que a vida parecia e era fundamentalmente diferente dependendo de que região do cérebro estava dominante. Ela acabou recuperando completamente todas as funções do cérebro, mas agora entendia com clareza que parte do cérebro devia dominar. Seu relato comovente é descrito em seu livro, A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro. 23. A questão aqui não é tentar se livrar de metade do seu cérebro, como Jill Taylor descobriu. Você precisa de muitas das funções do cérebro sobrevivente para lidar com as rotinas diárias da vida. Na verdade, o objetivo é passar o cérebro sobrevivente do assento do capitão para o do copiloto, para que ele deixe de governar você e seja governado por você. O novo capitão, seu cérebro QT, que alimenta seu sábio, sabe quando e como comandar seu copiloto. Para conseguir isso, é claro, você quer fortalecer os músculos do seu cérebro QT, permitindo que seu sábio assuma o comando com mais frequência. Fortalecendo músculos do cérebro QT. Para desenvolver seu bíceps, você pode levantar peso repetidamente. O equivalente do cérebro QT ao levantamento de peso é bem simples. Desvie o máximo de atenção que conseguir para seu corpo e para qualquer um dos 5 sentidos por pelo menos 10 segundos. É uma repetição QT, assim como as repetições que você faz na academia. Essas simples repetições exigem e consequentemente ativam e energizam seus músculos do cérebro QT. Por exemplo, fazer você parar de ficar perdido em pensamentos e passar a prestar atenção em suas sensações físicas usa o CPFM e as partes do lado direito do cérebro QT. Numerosos estudos relacionaram a atenção concentrada em sensações físicas do momento com a ativação das regiões do cérebro QT. 24 Esses estudos também mostraram que esse exercício reprograma permanentemente o cérebro, ao formar novos caminhos neurais que permanecem ativos mesmo quando a pessoa não está mais se concentrando no exercício. Isso é similar ao modo como seus músculos permanecem fortes depois que você sai da academia. Para mais detalhes, veja o apêndice. Muitos especialistas recomendam dar pelo menos 10.000 passos por dia para permanecer fisicamente saudável. Isso equivale a andar aproximadamente 8 quilômetros, o equivalente do cérebro QT é fazer 100 repetições P todos os dias. Em outras palavras, mude o tanto de atenção
que puder para seu corpo e para qualquer um dos 5 sentidos por pelo menos 10 segundos 100 vezes por dia. Você não precisa se preocupar em contar o tempo precisamente. 10 segundos é o equivalente a cerca de 3 respirações. Todos os dias apresentam diversas oportunidades de fazer as repetições QP. Por exemplo, você provavelmente se perdeu em pensamento enquanto lê este livro, sem estar realmente ciente do seu corpo. Portanto, agora mesmo, enquanto você continua a ler, comece a sentir o peso do seu corpo no assento por cerca de 10 segundos, ou 3 respirações. Ou comece a sentir a temperatura, a textura e o peso do livro que você segura na mão. Ou comece a prestar atenção em suas próximas respirações e sinta seu peito e sua barriga subirem e descerem. Ou tente ouvir todos os sons ao seu redor enquanto continua a ler. Você acabou de fazer algumas repetições QP dentre seu objetivo diário de 100. Como você pode ver, não é difícil fortalecer os músculos do cérebro QP. É preciso apenas um pouco de prática. Assim como você não pode desenvolver seu bíceps lendo sobre exercícios, não pode fortalecer seu cérebro QP pensando, lendo ou discutindo conceitos. Você precisa fazer as repetições. Aqui estão outros exemplos de como você pode transformar suas atividades comuns em oportunidades de fazer repetições QP. Rotinas diárias. Você pode transformar muitas das suas rotinas diárias em fortalecedores de músculos QP. Na próxima vez em que escovar os dentes, veja se consegue colocar uma mira laser na sensação física de escovar pelo mínimo de 10 segundos. Por exemplo, sinta as vibrações das cerdas da escova contra seus dentes e sua gengiva, sinta o cheiro da pasta de dentes ou sinta as bolhas da pasta explodindo na sua boca. Concentre-se em uma dessas sensações de cada vez e livre-se de pensamentos quando surgirem. É fácil fazer algumas repetições a cada vez que você escova os dentes. Quando você tomar banho, se permita parar a torrente de pensamentos por um curto minuto, concentrando então em uma sensação física. Por exemplo, preste atenção à sensação das gotas de água caindo na sua pele, ou ao som da água batendo no piso do chuveiro, ou ao sentimento sutil da espuma sobre a pele. Concentre-se em uma sensação de cada vez. Fechar os olhos costuma ajudar, pois reduz a distração visual, a não ser que seja o sentido da visão que você queira utilizar. Exercício físico. Você também pode transformar sua rotina de exercícios físicos em uma oportunidade de fazer muitas repetições QP. Quando se exercitar, concentre-se em vez de se dispersar. Tire alguns minutos de sua sequência para prestar atenção em seus 5 sentidos. Por exemplo, se você estiver em um aparelho de ginástica, feche os olhos por alguns minutos e escute atentamente o aparelho, sua respiração e quaisquer outros sons ao seu redor. Ou realmente sinta as várias sensações em cada músculo exercitado. Se um músculo doer, coloque toda a sua atenção nas nuances dessa dor, em vez de tentar fugir dela. Se você corre, concentre-se por alguns minutos nos detalhes visuais dos seus arredores, prestando atenção às cores e texturas. Em seguida, mude seu foco por alguns minutos para ouvir a música dos pássaros, o som dos seus pés batendo no chão, de sua própria respiração e o som do vento em seus ouvidos. Comer. O prazer de comer pode ser significativamente aumentado enquanto você também exercita seu cérebro QP. Na próxima vez em que você se sentar para fazer uma refeição, tire ao menos um minuto para se tornar completamente presente e ciente do gesto de comer. Dê uma mordida e feche os olhos, se possível, e preste atenção à textura e sabor do alimento enquanto mastiga. Você vai perceber que o prazer de comer é aumentado quando você também faz algumas repetições QP. Se feitas consistentemente, as repetições QP enquanto você come serão mais poderosas do que qualquer plano de dieta. Você não vai comer tão rápido e vai ter muito mais prazer e satisfação com bem menos comida. A maior parte dos problemas de peso é associada a comer distraidamente como forma de satisfazer o psicológico, em vez de uma verdadeira fome física. Ativar o cérebro QP e, por sua vez, acalmar os sabotadores diminui significativamente essa fome emocional. Ouvir música. Na próxima vez em que você for ouvir música, concentre-se em vez de devagar. Veja se consegue passar pelo menos alguns minutos totalmente concentrado na música. Por exemplo, escolha um instrumento e preste atenção aos sons que ele faz. Esteja completamente presente em cada nuance de cada nota, em vez de devagar, como costumamos fazer quando ouvimos música. Isso vai aumentar seu prazer auditivo e desenvolver seu cérebro QP. Fazer esportes. Na próxima vez em que você for praticar um esporte, não deixe de prestar atenção às sensações do seu peso sob seus pés, a brisa no seu rosto, ao seu toque no taco ou raquete, ou ao seu pé contra a bola. Preste atenção tanto ao movimento da bola girando quanto ao impacto dela. Liberte-se ativamente de pensamentos quando surgirem e mergulhe em uma sabedoria corporal cada vez maior que só é possível com a ativação do cérebro QP. Isso é o que acontece quando os atletas relatam terem chegado à zona onde o esforço físico se torna imperceptível e flui. Por que os atletas às vezes engasgam em situações difíceis? Porque um jogador de basquete erra uma cesta fácil de 2 pontos que venceria o jogo no último segundo? A única diferença entre esse momento e as centenas de vezes em que ele fez essa cesta nos treinos é a voz perturbadora do crítico. O que aconteceria com o desempenho dele se essa voz fosse silenciada com a ativação do cérebro QP, permitindo que ele se concentrasse completamente na cesta e na bola? Experimente isso, e você vai descobrir um impacto significativo em seu desempenho nos esportes que você pratica. Estar com os entes queridos. Na próxima vez em que abraçar alguém que ama, você consegue estar completamente presente por 10 segundos? Consegue estar tão presente a ponto de sentir a respiração ou os batimentos dessa pessoa? Consegue se sentir em seu corpo, sentir seus pés no chão e sentir sua respiração, em vez de se perder em seus pensamentos? Quando falar com essa pessoa, consegue observar as pupilas, as cores e o brilho dos olhos dela? Um minuto estando completamente presente com um ente querido tem um impacto mais profundo e duradouro em seu relacionamento do que passar um dia inteiro com ele com a mente dispersa. Como se lembrar de lembrar? Como você pode ver, fazer uma repetição QP para chegar a 100 é fácil. A parte difícil é se lembrar de fazer isso com frequência o bastante para chegar a 100. Há 2 estruturas fáceis que você pode usar para se ajudar a lembrar. 1. Faça uma todas as vezes que for ao banheiro. 2. Faça uma todas as vezes que observar e rotular seus sabotadores. 1. O banheiro como lembrete. Como você está tentando estabelecer uma nova rotina, pode ajudar se você atrelar essa rotina a uma já existente. Por que não usar o banheiro como lembrete? Afinal, é uma rotina que você faz tanto em dias de trabalho quanto em fins de semana, em casa ou fora. Independente do quanto você estiver atarefado, prometa a si mesmo que vai deixar sua mente ocupada descansar por um minuto cada vez que for ao banheiro. Você deve conseguir ver o quão absurdo seria seus sabotadores argumentarem que você está ocupado demais para deixar a mente descansar por um minuto a cada 1 hora. Aproximadamente. Se fizer a si mesmo essa simples promessa, vai conseguir facilmente estabelecer uma rotina que levará a 100 repetições por dia. Para fazer suas repetições durante esse minuto, você pode sentir o peso do corpo sobre os pés quando se levantar da cadeira para ir ao banheiro. Sentir o tapete ou o piso sob os pés quando andar para o banheiro.
Sentir a textura e a temperatura da porta do banheiro quando empurrá-la. Sentir a temperatura e a textura da torneira da pia. Ouvir a água na pia e sentir a água e a espuma na pele. Durante todo esse tempo, você se liberta dos muitos pensamentos que tentam distraí-lo. Se você continuar completamente ciente de suas sensações físicas durante um minuto inteiro, ganha uma contagem de 6 dentro de seu objetivo de 100. No entanto, você provavelmente perceberá que divagou e voltou a se concentrar, o que lhe daria uma contagem menor. 2. Os sabotadores como lembrete. Como seu sábio sabe, você pode transformar tudo em dádiva e oportunidade, incluindo seus sabotadores. Como eles insistem em aparecer com frequência, você pode transformá-los em personal trainer de QP. Prometa a si mesmo que, a cada vez que pegar e rotular um sabotador, vai fazer uma repetição QP por 10 segundos. Isso vai ter 2 propósitos. Você vai transformar uma visita de sabotador em oportunidade de fortalecer seus músculos do cérebro QP. E vai tirar um pouco de oxigênio desse sabotador ao mudar de cérebro sobrevivente para QP. É uma vitória dupla para você. Que tremenda justiça poética é canalizar a energia do seu sabotador para o futuro desaparecimento dele mesmo. A combinação desses 2 sistemas de lembrete pode facilmente levar a 100 repetições por dia. Por exemplo, talvez na hora entre 2 idas ao banheiro, enquanto você estava sentado na reunião da sua equipe, você tenha percebido que estava aborrecido e ansioso e tenha rotulado esses sentimentos como sendo do crítico ou do controlador. Você então usou cada oportunidade para levar sua atenção a sentir o ar ou o peso de seu corpo na cadeira por algumas respirações e fez uma repetição. Vamos dizer que você tenha contado 3 repetições QP durante essa hora e que conseguiu fazer 4 durante a ida ao banheiro. Você agora tem 7 repetições durante 1 hora. A estrutura do banheiro permite que você consiga contar e controlar durante o dia, monitorando assim seu progresso. Certifique-se de não permitir que nenhum dos sabotadores transforme o trabalho de contar até 100 em uma tarefa que cause mais ansiedade e estresse. Sua contagem não precisa ser exata. Fazer 97 repetições com halteres em vez de 103 não vai fazer grande diferença. Se você se esquecer de contar, tenha um palpite. Se passar um dia sem se lembrar de fazer repetições, não permita que o crítico apareça e torture você por isso. Comece de novo no dia seguinte. Seu crítico também pode tentar convencê-lo de que você está falhando na tarefa porque não consegue parar de pensar quando quer. Na verdade, seu curso de pensamentos não vai sumir porque você mandou, mas não desanime. Você vai se perceber mais e menos focado em suas sensações físicas conforme faz experiências com as repetições. Isso é perfeitamente normal. Com o tempo, seu pensamento vai perder grande parte da intensidade e do volume, mas nunca vai desaparecer completamente. Esse exercício deve ser divertido, interessante e alegre. Se não der essa sensação, você já sabe que seus sabotadores estão tentando convencer você a parar. Academia QP. Fazer repetições QP durante o dia é o mesmo que levantar objetos pesados ao longo do dia. As 2 práticas usam e gradualmente fortalecem seus músculos. No entanto, como qualquer atleta sabe, você pode acelerar muito o desenvolvimento dos seus músculos indo à academia todos os dias levantando pesos cada vez maiores por um período concentrado de tempo. O equivalente QP ao exercício na academia é tirar de 5 a 15 minutos por dia para se sentar em silêncio e fazer repetições QP intensivamente. Em uma sessão típica de 15 minutos, durante a qual você pode divagar em seus pensamentos por cerca de metade do tempo, você poderia chegar à contagem de 45 repetições bem-sucedidas, 900 segundos divididos por 10 segundos por repetição, divididos por 2. Assim, se você perceber que não está atingindo a meta de 100 até o final de um dia, essa academia QP é uma maneira rápida de compensar o atraso. 21x100. O Dr. Maxwell Maltz, cirurgião plástico, reparou que demorava 21 dias para os pacientes pararem de ter sensações fantasma em membros amputados. Em uma pesquisa mais profunda, concluiu que levamos 21 dias para criar um novo hábito, e postulou que esse é o tempo exigido para que os novos caminhos neurais se construam e os velhos se atrofiem. 25 sim. Esse processo é o que estamos chamando de fortalecer os músculos do cérebro. O que isso significa é que você precisa se prometer que vai fazer 100 repetições QP por dia por 21 dias consecutivos. Quando chegar ao 21º dia, isso terá se tornado um alegre novo hábito, e você vai se perguntar como conseguia viver sem ele. A figura 14, a seguir, é uma amostra de tabela. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Um pit stop. Muito interessante, né? Porque aqueles que, enfim, estão me acompanhando aí, né? Tá percebendo, né? Percebe que é tudo aquilo que a gente vem praticando, né? Tudo aquilo que a gente vem praticando. É estar realmente no aqui e no agora, né? Isso não é fácil, né? O que ele está colocando aí é simples. É você entrar em contato com a sua percepção, para que você não fique devagando, dando asa a que não tem que dar. É você perceber o que está acontecendo, seu banho, sua comida, é o poder do agora, da presença, e observando esse lugar, né? Cada experiência, cada momento. É bem interessante. Agora ele está entrando numa outra coisa que é como que você muda, você traz um novo paradigma, um novo hábito. 21 dias. Né? Você precisa de 7 dias para que você tenha uma nova conduta. 21 dias, você fixa essa nova conduta. Eu sempre dou exemplo do café. Se você tirar o açúcar durante uma semana do seu café, a hora que você for tomar de novo, você não aguenta. Seu corpo já tem uma nova conduta ali. Mas precisa fixar isso, 21 dias. E assim segue, são ciclos.
Próximo vai ser de 42 a 72 dias. Você vai formar um novo paradigma, um novo conceito. Depois desse lugar, vai a 144 dias. Você tem esse novo conceito, esse novo paradigma enraizado em você. Isso vai fixando. Isso é uma trilha. Então, não é de um dia para a noite. Isso é importante, né? Acessar, neutralizar o sabotador e alimentar o sábio. Ele está diretamente ligando isso ao aqui e o agora. E é isso mesmo. Você está no poder de presença. Eu estou falando aqui, por exemplo, com vocês, e ao invés de vocês estarem analisando e pensando alguma coisa, é vocês estarem com a escuta aberta, como se fosse a própria voz de vocês. Esse é o aqui e agora. Se eu estou falando e vocês estão pensando e julgando e analisando lá para trás e pensando o que vai ser, esse é o lugar do sabotador. Completo e puro. Você está no vazio, escutando mesmo, com a escuta aberta. Aquilo. Bem interessante. Ele passa aqui também por... Deixa eu ver um negócio aqui. Então, criar novos ambientes, inovar, né? Fala da história da ambiência também. Você criar novos ambientes para ativar esse sábio, estar na frequência, explorar esse lugar, navegar, né? Direcionar a bússola, ele coloca aqui, fazer mudanças claras, né? Ativar esse lugar, ativar essa escolha. Tudo que a gente vai trazendo. Né? Só que isso praticar, o que ele traz é a história da prática. O que eu acrescento aqui são os kits, para que você lembre, que você saia dessa amnésia normótica. Crie os kits, recados, para te lembrar, te ativar, tá bom? Vamos lá, vamos voltar. Então, Solange, nós vamos seguir aqui. Nós estamos ativando o músculo, ele vai começar a falar dos 21 dias. Né? Nós vamos ver todo esse 8º capítulo, tá? Ok? Agora, ó. Tabela criada por Nancy, diretora de operações de uma empresa no Vale do Silício, para um dia de atividade. Poucas pessoas são tão metódicas no registro das repetições que e você não precisa criar um registro escrito do exercício. Compartilho essa tabela para dar a você uma ideia de como pode ser um dia típico de prática de repetições Sua atividade pode ser bem diferente da de Nancy. Você pode preferir contar por escrito como Nancy, ou pode preferir registrar de memória em um número aproximado. Você pode conseguir uma quantidade maior ao observar e rotular seus sabotadores e fazendo uma repetição depois de cada evento. Ou pode preferir ter metade da quantidade ao se comprometer com o exercício de academia de 15 minutos. Ou pode conseguir boa parte das suas repetições ao fazer sua atividade física na esteira com mais atenção, ou ao passar 15 minutos comendo com atenção. Muitas dessas atividades vão gerar grande relaxamento e até alegria, enquanto fortalecem os músculos do seu cérebro. FIG, 14 tabela de repetições de Nancy. Hora atividade número de repetições. 6 horas às 7 horas deitada na cama. Atenção ao peso da cabeça no travesseiro. Sensação do edredom. Identifiquei e rotulei o crítico contra mim mesma. Mudei o foco para 3 respirações profundas. Escovei os dentes de olhos fechados para reparar em todos os sons envolvidos. Fascinante. 211. 7 horas às 8 horas esteira. Fechei os olhos por 5 minutos e ouvi todos os sons. Mudei a atenção para a sensação de queimação nos músculos da panturrilha. A sensação mudou e a dor foi embora em 2 minutos. Legal. 22. 8 horas às 9 horas cheiro de café. Xícara quente na mão, dirigindo para o trabalho. Sensação do traseiro no banco. Identifiquei um insistente. Passei a me concentrar na xícara de café na mão. 211. 9 horas às 10 horas esqueci. Envolvida com e-mails. 0. 10 horas às 11 horas percebi sensação de ansiedade. Passei a reparar na sensação de ansiedade como uma contração dos ombros. 3. 11 horas às 12 horas banheiro. Calor da água na mão. Som da água. Identifiquei o crítico contra Jack. Desviei para a sensação dos pés no chão. 12 horas às 13 horas alguns minutos comendo com atenção. A comida estava bem mais gostosa. 5. 13 horas às 14 horas fiz uma atividade de academia que de 5 minutos. Divaguei quase metade do tempo. 15.
14 horas, às 15 horas esqueci. Me deixei levar e fiquei zangada com Tom em uma reunião. 0. 15 horas, às 16 horas. O banheiro me lembrou de novo de fazer repetições. Peguei pensamentos contínuos do crítico contra Tom. Passei a reparar no peso dos pés no chão. 3:2. 16 horas às 17 horas peguei pensamentos contínuos do crítico contra Tom e percebi raiva. Desviei a atenção para identificar as sensações de raiva como rigidez na testa e nos ombros. 3. Hora atividade número de repetições 17 horas às 18 horas esqueci. Me deixei levar por várias atividades. 0. 18 horas às 19 horas peguei o crítico irritado com o tráfego. Passei a respirar fundo. Peguei o crítico de novo. Passei a ouvir com atenção a bateria da música no rádio. 3. 19 horas às 20 horas. Abracei Joe com atenção. Senti a respiração e os batimentos dele. Peguei um insistente aborrecido pelo fato de a cozinha estar um pouco fora da ordem perfeita. Me concentrei na sensação dos meus dentes apertados e ombros tensos. 20 horas às 21 horas. Comi algumas garfadas de olhos fechados. Fiquei fascinada pelos sons e músculos da boca durante a mastigação. O gosto estava bem melhor. Peguei um insistente tentando dizer a Frank o jeito certo de fazer uma coisa. Passei a me concentrar no meu traseiro sobre o assento. 21 horas às 22 horas levei Spot para uma caminhada para chegar ao 100. Senti a brisa no rosto e ouvi todos os sons enquanto caminhava. Senti os músculos dos pés e das pernas metade do tempo. Divaguei um pouco. 40. 22 horas às 23 horas banheiro e escovei os dentes com atenção. 7. Total de repetições 102. Tamanho dos músculos versus tamanho do desafio. Conforme seus músculos do cérebro QP forem ficando mais fortes, você vai conseguir lidar com problemas maiores na vida sem ser controlado por seus sabotadores. Que tamanho um problema precisa ter para que você seja controlado por seu crítico ou pelo sabotador cúmplice? As pequenas coisas perturbam você ou só as grandes? A resposta depende da força dos músculos do seu cérebro QP, que também se correlaciona com a força do seu sábio. Para ilustrar, vamos dizer que você tenha músculos QP de força mediana. Vamos dizer que isso signifique que seus músculos QP sejam fortes o bastante para levantar pesos de 15 quilos ou menos, falando metaforicamente. Em outras palavras, você permanece centrado, tranquilo e no modo sábio enquanto os desafios que caem sobre você têm 15 quilos ou menos. Vamos dizer que desafios como encarar o engarrafamento, receber recados de um cliente zangado e difícil ou ser rejeitado por um pequeno possível cliente pesam 15 quilos ou menos. Isso significa que você conseguiria se recuperar rapidamente de uma tentativa inicial de controle por um sabotador em resposta a esses desafios, se reestruturar e lidar com eles com sua perspectiva do sábio. Você se recuperaria do aborrecimento rapidamente ao fazer algumas repetições QP para ativar seu cérebro QP. Talvez descobrir que seu carro novo e caro foi destruído por um motorista que fugiu seja mais pesado do que 15 quilos. Talvez ser rejeitado por um grande cliente em potencial que poderia virar o jogo depois de você trabalhar na conta dele por 6 meses seja mais pesado. Talvez ser criticado publicamente por seu chefe por um erro grave seja mais pesado do que 15 quilos também. Só você sabe que desafio é pesado demais para seus atuais músculos QP. Você vai saber quando um desafio é pesado demais para seus músculos QP quando perceber que está tendo dificuldade em se recuperar do ataque de um sabotador. Durante esse tempo, você vai reparar que está aborrecido ou angustiado, ou zangado, ou decepcionado, ou culpado, ou qualquer uma das variedades de sentimento sabotador que discutimos. Mesmo algumas repetições QP podem não dar alívio. Você pode se concentrar temporariamente na sensação física das suas costas contra a cadeira, ou seus pés no chão, ou sua respiração, mas logo vai voltar para os sentimentos de raiva ou angústia. Se o peso sobre suas costas for muito maior do que a força dos seus músculos QP, você pode ficar tão dominado pelos sabotadores que nem consegue se observar no meio do desafio. Você pode simplesmente ser levado pela montanha-russa do drama, preso em modo de reação com força total. Você nem vai se lembrar de rotular seus sabotadores nem de fazer repetições P. A vida vai sempre jogar desafios pesados nas suas costas. A paz duradoura é questão de desenvolver os músculos do cérebro, que P a um ponto de serem fortes o bastante para lidar com qualquer situação. Quando esse nível é atingido, conseguimos permanecer no modo sábio quando encaramos qualquer desafio. Conseguimos sentir paz, curiosidade, alegria, compaixão ou qualquer outro sentimento do sábio, em vez de aflição, decepção, arrependimento, ansiedade ou raiva. Com a perspectiva e os poderes do sábio, temos confiança de conseguir escolher transformar ativamente qualquer situação em dádiva ou simplesmente aceitá-la e deixá-la de lado. As repetições P no trabalho. Vamos considerar outro exemplo de repetições P no trabalho. Digamos que você está dirigindo para o trabalho e de repente pensa, acho que vou fazer besteira na reunião e acabar arrumando problemas. Como você estudou as características do seu crítico, imediatamente reconhece isso como pensamento dele. Você o rótula pensando, eis o crítico. Identificar seu crítico lembra você de fazer algumas repetições. Assim, você dirige sua atenção para suas sensações físicas nas próximas respirações. Você sente o peso do seu corpo sobre o banco durante algumas respirações. São 2 repetições. Em seguida, você sente a textura e a temperatura do couro do volante durante algumas respirações. Outra repetição. Em seguida, você opta por ouvir o ar soprando pela janela do carro e o som do motor e dos pneus no asfalto. São mais 2 repetições. Por cerca de 10 segundos, você sente o ligeiro balanço do carro quando se ajusta à superfície da rua. Outra repetição. Mas então você se distrai de novo e divaga em pensamento, e não faz mais nenhuma repetição. Você chega ao trabalho e a reunião vai mesmo muito mal. Durante ela, você se deixa levar pelo drama e não consegue se observar nenhuma vez e nem fazer repetições. Você tem pouco acesso ao seu sábio. Você sai da reunião e se perde em pensamentos e sentimentos gerados por ela. No geral, está aborrecido. Você volta para o escritório sentindo ressentimento pelo seu chefe e pensando que ele foi desonesto de novo. Você sente pena de si mesmo. De repente, se lembra de que todos os seus sentimentos de aborrecimento são gerados pelos sabotadores. Você lembra que sentir ressentimento e pena de si mesmo é parte do padrão da vítima. Você rótula isso e diz para si mesmo, aqui está minha vítima de novo. Isso ajuda você a se libertar desses sentimentos temporariamente e fazer um pouco de trabalho. Você se esquece de usar a visão do seu sabotador como lembrete para fazer repetições. Depois, você sente vontade de ir ao banheiro e lembra que prometeu a si mesmo fazer algumas repetições cada vez que fosse. Você repara na sensação do tapete sob seus pés quando anda até o lavatório. Repara no calor da água nas mãos quando as lava. Repara no som da água. Repara na textura das toalhas de papel quando seca as mãos.
Fica ciente de suas sensações físicas durante quase meio minuto antes de divagar nos pensamentos em disparada. Assim, você decide contar metade das repetições possíveis em 1 minuto. 3. Essa mudança de foco acalma um pouco porque ativou seu cérebro QP de leve. Mas esse desafio é mais pesado do que a força dos seus músculos QP e seu sábio, então sua calma é temporária e some rapidamente. Você perde o controle de novo. Quando volta à sua mesa, você repara que sente ressentimento e autopiedade de novo. Você rótula isso como sua vítima. Identificar seu sabotador lembra você de fazer uma repetição. Durante 3 respirações, você sente seu traseiro no assento e o peso das mãos na mesa. Você faz mais uma contagem para alcançar 100. Depois, você esquece tudo e se envolve em um telefonema. Meia hora depois, identifica pensamentos e sentimentos de vítima de novo e repete o processo. Como a vítima insiste em voltar uma vez atrás da outra, você usa cada retorno como sinal para redirecionar sua atenção para suas sensações físicas, conta algumas repetições. Você faz muitos exercícios nesse dia, pois transforma sua persistente vítima sabotadora em personal trainer do cérebro QP. Depois de alguns meses de treino, você percebe que está ansioso para a apresentação ao cliente que se aproxima. Você ouve a voz do crítico dizendo que vai fazer besteira. Repara que, sem esforço consciente da sua parte, a voz está bem menos poderosa do que era antes, nem incomoda você. O volume dela caiu de um gritante 100 para um bem mais gerenciável 25. Na reunião, sua apresentação vai bem, mas o cliente joga uma bomba de más notícias sobre uma grande aquisição que pode resultar na perda dele. Quando você ouve e reage à notícia e internamente pensa, uau, olha só, você está recebendo as más notícias com tanto equilíbrio. Alguns meses atrás, você teria perdido a cabeça. Você ri de novo. Você começa a reparar em outras ocasiões que lida automaticamente com situações com uma parte de você, o sábio que fica acima da confusão e mantém tudo centrado. Isso acontece automaticamente quando seus músculos QP atingem um certo nível de força. Só é preciso de um pouco de prática. Meu próprio exercício. Percorre um longo caminho desde olhar para aquela câmera com tristeza e resignação quando criança. Com 30 e poucos anos, eu já tinha descoberto o poderoso crítico e o hiperracional como meus sabotadores, meus velhos amigos invisíveis de sobrevivência, e os reconheci como meus maiores obstáculos ao sucesso e felicidade plena. Ao seguir as práticas que delineei, consegui transformar os dois sabotadores em personal trainers QP. Cada vez que eu reparava que estavam surgindo, ficava motivado a fazer algumas repetições para fortalecer os músculos que os neutralizaria. Atualmente, ainda ouço as vozes dos dois na minha cabeça. As mensagens ainda são as mesmas, mas mal consigo escutá-los. Os sussurros deles não conseguem mais esconder a voz do meu sábio. Ao mesmo tempo, a voz do meu sábio aumentou substancialmente em volume e força, dependendo da intensidade da coisa ruim acontecendo no meu trabalho ou na minha vida pessoal. Ainda sou ocasionalmente controlado por meus sabotadores. No entanto, bem poucas coisas me derrubam por mais de alguns minutos antes de eu me recuperar e voltar ao modo sábio. Ainda exercito meus músculos do cérebro QP, pois estou tão comprometido em mantê-los fortes quanto estou em alcançar a boa forma física. Esses exercícios são intensamente prazerosos agora e algo que espero com ansiedade. Eu não sonharia em deixar meus músculos do cérebro QP ficarem flácidos novamente. De forma alguma, não deixe que seus sabotadores convençam você de que está ocupado demais para exercitar seus músculos do cérebro QP. Você pode conseguir suas 100 repetições todas apenas ficando mais atento ao que já está fazendo ao longo do dia. Desconfie de seus sabotadores dizendo para você que é trabalho demais, que uma maneira mais rápida de aumentar a felicidade e o sucesso é se concentrando em fatores, circunstâncias e realizações externas. Essas coisas desaparecem com o tempo. Não há substituto para tirar o poder dos seus sabotadores e passar para seu sábio e para aumentar a força dos seus músculos QP. Sem essa mudança, você constrói muitos dos seus complexos castelos sobre areia movediça. Nunca trabalhei com ninguém que tenha feito 100 repetições P consistentemente por 21 dias consecutivos sem experimentar melhorias substanciais, frequentemente revolucionárias na vida. Pelo seu bem e pelo bem dos seus colegas, da sua equipe e dos seus entes queridos, espero que você decida fazer o mesmo. Parte V. Como medir seu progresso. Na parte V, você vai aprender como pontuações QP individuais de equipe são calculadas para medir a inteligência positiva. Isso vai permitir que você meça seu progresso enquanto usa as 3 estratégias para aumentar a inteligência positiva em você ou em sua equipe. N. Capítulo 8. Pontuação QP e Vórtice QP. Este capítulo, vamos explorar como a pontuação QP tanto para indivíduos para equipes é calculada, e vamos discutir o que significa em aplicações práticas. Também vamos explorar a pontuação de virada para o QP. Estar acima ou abaixo desse ponto de virada determina se você e sua equipe se sentem constantemente puxados para baixo ou impulsionados por um vórtice energético invisível. As medidas são uma parte importante de criar e manter uma mudança positiva. Se você faz exercícios, se sente encorajado ao ver progresso em quilômetros corridos, calorias queimadas, no peso erguido nos halteres. Quando você faz dieta, controla seu peso na balança. Durante a prática QP, você controla seu progresso nas 100 repetições QP e mede sua pontuação QP. Como descrito no capítulo 1, seu quociente de inteligência positiva, QP, é sua pontuação de inteligência positiva expresso em percentual, que vai de 0 a 100. Na prática, seu QP é a porcentagem de tempo em que sua mente age a seu favor em vez de contra, age como sua amiga em vez de como inimiga. Por exemplo, um QP de 75 significa que sua mente age como sua amiga 75% do tempo, e como sua inimiga 25% do tempo. Não contamos o tempo em que a mente está em território neutro. A questão é, como você mede se sua mente está sendo sua melhor amiga ou sua pior inimiga? Como discutimos previamente, uma premissa fundamental da inteligência positiva é que todos os seus sentimentos negativos, destrutivos ou desagradáveis são gerados por seus sabotadores, independente das circunstâncias. Cada grama de energia desperdiçada em ansiedade, estresse, raiva, frustração, dúvida de si mesmo, impaciência, desespero, arrependimento, ressentimento, inquietação, culpa e vergonha é uma escolha feita pelos sabotadores em sua mente. Mas cada desafio pode ser encarado pelo sábio, por sua perspectiva e seus 5 poderes. A perspectiva e os poderes do sábio só geram sentimentos positivos. O modo mais rápido de detectar se sua mente está agindo como amiga, sábio ou inimiga. Sabotador é reparando nos sentimentos que você está vivenciando. O QP é medido pelo cálculo da porcentagem de sentimentos gerados pelo sábio contra sentimentos gerados pelo sabotador ao longo de um dia típico. Você pode fazer o teste QP confidencial de 2 minutos no site http://www.objetiva.com.br/.
Testa inteligência positiva. Com a compreensão de que você tem dias bons e dias ruins, sua pontuação QT é calculada durante um período típico de tempo em seu trabalho e sua vida. Por exemplo, sua pontuação durante as férias no Havaí pode não ser uma leitura precisa de seu QT. Você pode repetir o teste QT para ter uma medição acurada que não seja influenciada pelas variações causadas por seus dias atípicos. Você pode determinar o QT de uma equipe com um método similar, só que os membros da equipe relatam os sentimentos que costumam ter quando interagem com outros membros. O mesmo vale para pontuações QT de organizações inteiras, de relacionamentos e até de casamentos. A pontuação QT é um indicador-chave de quanto do verdadeiro potencial de um indivíduo, equipe, parceria ou casamento é realmente alcançado. Impacto do QT na felicidade. Se definirmos felicidade pelo percentual de tempo em que vivenciamos os sentimentos positivos e valiosos da vida, sua pontuação QT se torna sua pontuação de felicidade. Por sentimentos positivos e valiosos, estamos falando de todos os gerados no modo sábio. No modo de empatia do sábio, esses sentimentos incluiriam compaixão, empatia e perdão. No modo de exploração, incluiriam curiosidade, reverência e assombro. No modo de inovação, você sentiria as grandes alegrias da criatividade. No modo de navegação, você se sentiria com os pés no chão e centrado em seus valores mais profundos, seus significados e seus propósitos. E no modo de ativação, você sentiria o poder silencioso, a resolução e a satisfação de tomar uma ação pura sem o drama e a interferência do sabotador. Você só precisa saber a pontuação QT de uma pessoa para afirmar o quanto ela é feliz. Podemos dizer imediatamente que um bilionário saudável com pontuação QT de 50 é bem menos feliz do que um paraplégico de classe média com pontuação QT de 80. Você não precisaria saber de mais nada sobre as circunstâncias das vidas deles para fazer essa comparação. Isso explica porque os pesquisadores mostraram que eventos externos, como ganhar muito dinheiro na loteria ou ficar paraplégico em um acidente, têm impacto de pouca duração na felicidade em média. Dentro de um período relativamente curto de tempo, a felicidade costuma reverter para o que os pesquisadores chamam de níveis de felicidade de referência, que existia antes desses eventos. 26 outros pesquisadores, em uma pequena variação desse tema, descobriram que circunstâncias externas só acarretam 10% de variações na felicidade. 27 A felicidade é mesmo uma questão interna. Impacto do QT em realizações. O relacionamento entre desempenho e QT também é bastante direto. O QT determina quanto do seu verdadeiro potencial é alcançado, como descrito na seguinte fórmula: realização igual potencial XP. Seu potencial é determinado por muitos fatores, incluindo sua inteligência cognitiva, Q, sua inteligência emocional, Q, suas habilidades, seus conhecimentos, sua experiência, seus contatos, e assim por diante. Essa fórmula baseada em bom senso não pretende gerar cálculos científicos precisos e não incorpora a dinâmica do ponto de virada discutida mais adiante neste capítulo. Ela apenas pretende ilustrar o relacionamento geral entre potencial, realizações e QT. Em níveis mais altos de QT, a maior parte da energia é canalizada pelos 5 poderes do sábio e se concentra em criar os resultados que você deseja. Em níveis mais baixos de QT, parte de sua energia é usada para sabotar seus esforços, ou pelo menos é desperdiçada em todo o atrito, drama e distração associados aos sabotadores. Essa fórmula confirma o que já sabemos. A maior parte das pessoas tem bem mais potencial do que utiliza. Só 20% dos indivíduos e equipes têm pontuações QT compatíveis com o alcance da maior parte do verdadeiro potencial. A maneira mais rápida e eficiente de aumentar as realizações e o desempenho é aumentando o QT, não o potencial. O motivo disso é que parte de seu potencial, como seu QI, é fixa, e o resto do seu potencial é construído ao longo de muitos anos adquirindo habilidades, conhecimento, experiências e redes de apoio. Seu potencial já é alto e significativamente não utilizado. Investir em ainda mais habilidades, conhecimento e experiência vai acrescentar cada vez mais ao seu potencial, mas não consideravelmente em um curto período de tempo. Por outro lado, o QI pode ser aumentado de maneira significativa em apenas algumas semanas ou meses. Para ilustrar, imagine-se em uma praia. Você entrou em uma competição de construir o máximo de castelos de areia em poucas horas. Agora imagine que, a cada meia hora, uma onda, sabotador, surja e destrua metade do que você construiu. Se você quer melhorar seu desempenho, pode investir seu tempo em um workshop que ensine como construir castelos de areia mais rápido, o que aumenta seu potencial de construção. Isso resultaria em um desempenho melhor. Uma alternativa seria passar parte do tempo construindo um muro de areia que impedisse as ondas de sabotarem seus castelos a cada meia hora. Isso seria o equivalente de construir sua parede, QT, para se proteger dos sabotadores. Adivinhe que método resultaria em melhorias mais dramáticas em seu desempenho final e no resultado? O ponto de virada QT, 75. No capítulo 1, citei muitos estudos de pesquisa que mostraram a ligação entre QT e felicidade e desempenho de indivíduos e equipes. Agora, vamos olhar para a evidência de alguns dos pesquisadores mais proeminentes do campo que aponta para a existência de um ponto de virada importante para o QT. Repare que diferentes pesquisadores usaram métodos distintos para medir e registrar a positividade e a negatividade, embora os resultados sejam altamente consistentes. Além disso, esses pesquisadores tipicamente relataram seus resultados como uma relação entre positivo e negativo, como 3 horas e 1 minuto. Tomei a liberdade de apresentar essas relações como percentuais para permanecer consistente com o formato QT. Por exemplo, traduzir uma relação positivo-negativo de 3:1 em um equivalente QT de 75. 3 positivos para um negativo significa positividade em 75% do tempo. Em um dos projetos de pesquisa mais completos e impressionantes nesse campo marcial, Losada estudou 60 equipes de gerenciamento, observando de perto as interações entre seus vários membros. As equipes foram colocadas em categorias de baixo desempenho, desempenho mediano e alto desempenho com base em dados objetivos que incluíam lucro e pontuações de satisfação de clientes. Apesar de outras dimensões também serem medidas e comparadas, a relação entre positivo e negativo acabou sendo o diferenciador mais dramático nas 3 categorias de desempenho. Ver figura 15. FIG, 15 pontuação QP equivalente das equipes. Equipes pontuação QP equivalente. Baixo desempenho 29, desempenho mediano 66, alto desempenho 85. O mais impressionante é o modelo matemático com que Losada contribuiu para esse campo de pesquisa. Seu modelo mostrou que esses sistemas humanos obedecem a uma dinâmica não linear.
Isso significa que no ponto de virada, o sistema muda para ciclos de expansão ou contração que se espiralam em si mesmos e criam impactos desproporcionais. Em uma pontuação QP equivalente de aproximadamente 75, 74,4 para ser preciso, o sistema passa de uma sequência incorporada e que reforça a si mesma com tendência à inércia para uma sequência com tendência ao florescimento. 28. Igualmente impressionante é o trabalho de Barbara Fredrickson. Depois de conquistar seu PhD em Stanford, ela emergiu como pesquisadora de ponta em seu campo e ganhou o prêmio Templeton inaugural da Associação Psicológica Americana em Psicologia Positiva. Em colaboração com Losada, Fredrickson se dedicou a confirmar que o ponto de virada matematicamente produzido de Losada, que era originalmente identificado para equipes, também era verdadeiro para indivíduos. Fredrickson estudou indivíduos que eram graduados independentemente como florescentes ou inertes. O florescimento era determinado pela medida de 33 fatores. Os resultados de Fredrickson, quando feita a média entre duas populações que ela estudou, se traduziram em pontuações P equivalentes de 77 para indivíduos florescentes contra 69 para os inertes, o que validou o ponto de virada de 75. 29. O mais impressionante é que a avaliação de Fredrickson sugere que cerca de 80% dos indivíduos têm pontuação abaixo do ponto de virada. Talvez a pesquisa mais divulgada sobre esses relacionamentos entre positivo e negativo seja de John Gottman sobre casamento, abordada no livro Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, de Malcolm Gladwell. 30. Ele consegue prever com sucesso, com mais de 90% de precisão, se recém-casados vão continuar casados ou se divorciarão entre 4 e 6 anos depois. Ele identificou uma pontuação QP equivalente média de 82 para casamentos florescentes e 41 para casamentos fadados à dissolução. Os resultados de Gottman são consistentes com o ponto de virada. Robert Schwartz, um psicólogo clínico, forneceu mais validação. Seu modelo matemático, confirmado com sucesso no trabalho com pacientes, indicou o estado mental ideal como sendo ligeiramente acima do ponto de virada, e estados normais médios e patológicos como estando abaixo. 31. O impressionante é que, apesar de usarem modos diferentes para medir as relações entre positivo e negativo, esses pesquisadores fizeram descobertas consistentes. Barbara Fredrickson fornece um resumo excelente da pesquisa que valida o fenômeno do ponto de virada em seu livro pioneiro Positividade. Descubra a força das emoções positivas, supere a negatividade e viva plenamente. O Vote-SIC-P. Meu próprio trabalho com indivíduos e com equipes tem sido consistente com o ponto de virada QP de 75. Gosto da metáfora de um vórtice para descrever o fenômeno energético em cada lado desse ponto de virada. Abaixo de um QP de 75, um indivíduo ou uma equipe é constantemente arrastado para baixo pelas forças invisíveis de um vórtice negativo. Acima de um QP de 75, um indivíduo ou uma equipe é constantemente empurrado por um vórtice positivo. Em um indivíduo, esses vórtices são vivenciados dentro do cérebro. No caso de uma equipe, o vórtice é vivenciado nas interações entre seus membros. A figura 16 é uma representação gráfica dos vórtices. Você conhece pessoas que têm um vórtice de negatividade tão intenso ao redor de si que você precisa se esforçar para resistir e não ser arrastado para baixo quando está com elas? Já fez parte de uma equipe cujas reuniões fazem você se sentir para baixo, ansioso, envergonhado, desconfiado? Ou na defensiva assim que entra pela porta? Consegue se lembrar de algum período de tempo em que a força negativa dos seus pensamentos era tão poderosa que chegava a ser exaustiva e você não sabia como fazê-la parar? Fig. 16. O vórtice P. Do mesmo modo, você já entrou em uma sala em que a energia era tão positiva e edificante que você imediatamente se sentiu melhor, mais esperançoso e mais energizado? Consegue pensar em alguém que tem um vórtice de positividade tão forte ao redor de si que seu humor melhora imediatamente quando você chega perto? Já conheceu um líder em cuja presença você se sente maior e mais autoconfiante, independentemente de ele ou ela estar se dirigindo a você? Consegue se lembrar de quando sua mente estava em um fluxo tal que você encarou todos os desafios e obstáculos como um jogo divertido ou uma oportunidade? Todos esses efeitos são resultado do vórtice que tem invisível que cada indivíduo ou equipe exibe em determinados momentos. Esse vórtice afeta seu nível de energia, seu humor e sua perspectiva, em geral sem você perceber. Quando você está no vórtice negativo, vai ser preciso um investimento constante de energia para manter a cabeça acima do nível da água e segurar as pontas. No vórtice positivo, você se sente naturalmente estimulado, sem muito esforço, como se estivesse voando com o vento a favor. Se você fica preso em um vórtice negativo, se o vento estiver contra, você ainda pode chegar ao seu destino, mas terá usado muito mais combustível e demorado mais. Se seu QP pessoal ou da sua equipe está abaixo de 75, você está desperdiçando muita energia lidando com aflições, energia que podia estar sendo usada para obter resultados. Só 20% das pessoas pontuam acima de 75 no QP, e é por isso que apenas 20% dos indivíduos das equipes alcançam seu verdadeiro potencial. O que causa o vórtice QP? Por que o vórtice QP existe? Por que esse efeito não linear e descontínuo aparece nos dados de tantos pesquisadores diferentes? A resposta difere, dependendo se um vórtice QP está acontecendo dentro da cabeça de um indivíduo ou dentro de uma equipe. Vamos ver a diferença. O vórtice QP individual. O motivo de o vórtice QP acontecer no cérebro de um indivíduo tem dois lados. Primeiro, o modo como o cérebro humano funciona faz com que as modalidades negativa e positiva do cérebro espiralem sobre si mesmas. Segundo, como vimos em capítulos anteriores, tanto a modalidade negativa quanto a positiva do cérebro se tornam profecias autorrealizáveis no mundo externo. Elas geram resultados que reforçam a modalidade inicial negativa ou positiva que os produziu. Isso também reforça o vórtice em espiral. O cérebro humano está programado para desempenhar duas funções primárias: sobreviver e se desenvolver. No modo de sobrevivência, seu cérebro sobrevivente toma o controle, procurando antes de tudo o negativo e os perigos para sua sobrevivência física e emocional. No modo de desenvolvimento, o cérebro QP procura oportunidades para crescer, descobrir, explorar, criar, sentir assombro e apreciação e chegar a seu potencial total. Quando o QP é de 75 ou acima, o cérebro QP está no controle e o cérebro sobrevivente está fazendo seu trabalho ao fundo. Os padrões de pensamento do sábio se agigantam no modo de desenvolvimento e os sabotadores vão para o banco de trás. Quando o QP fica abaixo de 75, a situação se inverte. Quando mudamos para o modo de sobrevivência ou de desenvolvimento, múltiplas regiões do cérebro são ativadas, e elas se espiralam em si mesmas e formam uma bola de neve, o que causa o efeito vórtice. Por exemplo, a amígdala cerebelosa está envolvida em nos fazer sentir em segurança ou em perigo. Quando ela determina que há um perigo real, o cérebro passa para o modo de sobrevivência. Isso resulta em uma cascata de eventos neuroquímicos, incluindo a liberação do hormônio do estresse cortisol.
Poucas pessoas percebem que, quando você entra no modo lutar ou fugir, a mente, e não só o corpo, se concentra em poucas coisas. Ela começa a procurar seletivamente os sinais negativos de perigo, enquanto ignora os sinais positivos de oportunidade. Quando estamos no modo de sobrevivência, o desenvolvimento vai para o banco de trás. Embora muitas oportunidades possam surgir para uma mudança para um modo positivo de desenvolvimento, o cérebro com seu foco limitado é incapaz de registrar e se aproveitar delas. Isso é parte do que mantém o vórtice negativo em andamento. A negatividade, portanto, é um mecanismo que reforça a si mesmo e leva à própria realização dentro do cérebro. Quando você entra nele, sente a força do vórtice querendo que você fique lá dentro. A boa notícia é que a positividade também é autorrealizável e reforça a si mesma. As emoções positivas banham nosso cérebro em serotonina e dopamina. Essas substâncias químicas têm efeitos múltiplos. Elas nos fazem sentir bem, energizam o centro de aprendizagem do nosso cérebro, o que nos ajuda a organizar, armazenar e resgatar informações novas, facilitam o acontecimento e a manutenção de conexões neurais sinápticas, que por sua vez nos ajudam a pensar mais rapidamente, a ser mais adeptos de soluções mais complexas e amplas de problemas que geram mais possibilidades criativas e inovadoras. Todas essas são tendências do sábio. Quando estamos no vórtice positivo, sentimos um puxão edificante para permanecermos nele. O vórtice QP de equipe. Uma equipe cujo QP fica abaixo de 75 também está presa em um vórtice negativo. Um fator-chave no funcionamento desse vórtice é o sistema de neurônios espelho do cérebro. Eles cuidam para que hajamos como diapasões um para o outro, inconsciente e automaticamente imitando os outros cérebros ao nosso redor. A manifestação mais visível disso é que bocejamos quando o outro boceja, ou nos encolhemos quando vemos outra pessoa sentindo dor física. A manifestação menos visível é que a energia, o humor e até mesmo os níveis que podem ser contagiosos. Por exemplo, é mais provável que seus sabotadores surjam com tudo se alguém aborda você com o crítico no comando. Vamos dizer que Jane tenha QP moderado de 70, mas John tenha QP baixo de 30. A pergunta é, quem guiaria quem durante uma interação entre os dois? Será que eles achariam um meio termo e cada um exibiria QP de 50? Será que Jane levaria John até 60, ou que John afundaria Jane até um comportamento de QP bem baixo? Há dois fatores que ajudam a determinar a resposta. Um é o status relativo e o poder de cada indivíduo. Se Jane for chefe de John, há mais chance de ele ser puxado para cima por ela do que ela ser puxada para baixo por ele. Outro fator é o que chamo de raio do vórtice. Isso é análogo à força de personalidade de uma pessoa. O vórtice de algumas pessoas, seja positivo ou negativo, tem um raio pequeno e não afeta muitos outros. Outras pessoas têm um raio de vórtice maior. Todos nós conhecemos pessoas cujo vórtice consegue sufocar a energia de qualquer ambiente em que entram. Por outro lado, também conhecemos pessoas cujo vórtice positivo tem um raio tão grande que ilumina uma quadra inteira em qualquer lugar para onde forem. Em uma equipe composta de pessoas com várias pontuações P e raios de vórtice P, o grupo acaba tendo um QP coletivo, como uma sala cheia de relógios que acabam tic-taqueando em sintonia. Nossos neurônios espelhos são responsáveis por esse efeito contagioso. Um líder ou membro de equipe incrível sabe mudar o QP coletivo para cima de 75, de forma que cada indivíduo dentro da equipe seja levado por ele. Cada indivíduo tem chance de exibir um comportamento QP maior do que teria sozinho. Isso é o que significa quando dizemos que alguém desperta o melhor nos outros. Se Peter tem QP de 60, ele pode ter menos tendências de sabotadores e um sábio mais forte quando interage com uma equipe de QP maior. Quando for para casa, vai voltar ao QP de 60 em interações com a família. Conheço pessoas tão estimuladas pela dinâmica de QP alto com a equipe que acham a vida profissional bem mais satisfatória do que a pessoal. Elas se sentem melhor consigo mesmas e veem uma melhor versão de si dentro da equipe em comparação a quando estão sozinhos. Se você é membro de uma equipe, pergunte o seguinte a si mesmo: você costuma se sentir energizado ou drenado quando interage com sua equipe? Você pode se fazer a mesma pergunta em relação ao seu casamento ou relacionamento com seus filhos e seus pais. Por que 75 e não 50? Você pode estar se perguntando, por que um QP acima de 50 não é o adequado para iniciar um vórtice QP positivo? No QP de 50, há um negativo para cada positivo, ao passo que no QP de 75 há 3 positivos para cada negativo. Por que precisamos desses 3 positivos para contrabalançar cada negativo? O motivo é que o cérebro é orientado para a sobrevivência, e o cérebro sobrevivente está preparado para se agarrar ao negativo e amplificá-lo enquanto ignora ou desconta o positivo. Afinal, perigos para nossa sobrevivência são coisas negativas, não positivas. A não ser que você neutralize cada negativo dentro de seu próprio cérebro, de sua equipe ou de seus relacionamentos com 3 positivos, você sentirá o puxão para baixo do vórtice negativo. O limite máximo do QP. O modelo matemático de Marcial Lozada descobriu um limite máximo para positividade equivalente à pontuação QP de 92. Minha interpretação dessa descoberta é que um nível mínimo de negatividade é inevitável, e na verdade, até útil. Quero enfatizar a palavra mínimo, para que não demos aos sabotadores a desculpa de que precisam para voltar a nos convencer de que são nossos amigos. Se usarmos a analogia do corpo físico, diríamos que, apesar de devermos almejar evitar a dor, é crítico que nosso corpo seja capaz de senti-la. Por exemplo, se você encosta no forno quente, sente uma dor temporária. Essa dor é um sinal crítico de que você precisa tirar a mão dali. Se você não sentisse essa dor, sua mão poderia ficar queimada severamente antes de você perceber que precisava tirá-la dali. É inevitável que você tenha ansiedade, raiva, vergonha, culpa, decepção e muitos outros sentimentos negativos às vezes. Esses sentimentos o despertam e dizem que você precisa prestar atenção. O problema com os sabotadores é que eles querem que você continue se sentindo assim. Eles querem que fique com a mão no forno, que continue sentindo a raiva, a culpa, a decepção, a ansiedade. Em vez disso, precisamos aprender a mudar para o modo do sábio logo depois que a dor chama nossa atenção, levando nossos sentimentos para território positivo. A necessidade dessa quantidade mínima de sentimentos negativos é o motivo de eu acreditar que o QT tem um limite máximo. O canal QT. Se você está assistindo ao canal 4 na TV, o programa transmitido no canal 5 está invisível para você, mas fica visível assim que você muda de canal. De maneira similar, a energia poderosa e a informação contidas no vórtice QP podem se tornar mais visíveis quando você aprende a sintonizar no canal pelo qual a energia, as emoções e o tom são comunicados. Esse é o canal QP. O canal QP é bem diferente do mais visível, canal de dados, pelo qual comunicamos fatos e detalhes. Temos a tendência de sintonizar apenas no canal de dados, mas qualquer interação entre duas pessoas simultaneamente transmite informações tanto do canal de dados quanto do canal QP. Como vamos ver nos próximos capítulos, a informação do canal QP costuma ser mais importante para liderar, construir relacionamentos, motivar, inspirar e vender. Grandes líderes, pais, educadores, mentores e vendedores sabem disso. FIG, 17 Os dois canais de comunicação.
Para ilustrar, Bob, seu colega, pode ser o tipo de cara que sempre diz, estou bem, no canal de dados em qualquer momento que você pergunte como ele está. Mas, pela energia e pelo tom dele, mostrados no canal QP, ele pode estar emitindo um vórtice de negatividade, um pedido de ajuda, um desejo de reconhecimento ou um senso de ressentimento por um conflito não resolvido com você. Se você não estiver sintonizado com aquele canal, não vai saber o que realmente está acontecendo em seu relacionamento com Bob. O mesmo pode acontecer com sua equipe toda, seus clientes, seu cônjuge ou seu filho. O que as pessoas dizem é uma pequena parte do que realmente estão comunicando em qualquer interação. Aprender a sintonizar no canal QP tem um impacto poderoso em sua eficiência em interagir com os outros. E, é claro, é seu cérebro QP que Parar sabe por como aí. sintonizar melhor no canal QP. Parte 6. Tudo bem. Uau. Caramba. Moleque. Ó, interessantíssimo. Algo que ele está trazendo aí. Se puder abrir as câmeras, vai ser legal, tá? Para a gente interagir. Se você não puder abrir, tá tudo bem. Se puder. Ei, Rita de Cássia, minha querida irmã. Tudo bem? Cara, tá uma friaca aqui em São Paulo, cara. Veio outra frente fria, com chuva. Amados, olha que interessante, muito interessante o que ele está trazendo aqui, né? Eu já tinha trazido esse modelo da Vórtice, onde ele coloca o break-even, o ponto de virada, em 72. E é uma pergunta, por que 72 não 50? Né? Ele responde agora isso, porque 50 é 1 para 1. Né? E é a história, quem que está abastecendo quem? Né? Você está abastecendo quem está à sua volta ou as pessoas que estão à sua volta estão te abastecendo? Quem está sendo fonte, quem está sendo receptáculo da fonte? Isso é muito importante pensar, né? E como é interessante as proporções, né, que ele traz, que eu venho trabalhando, 72, 24, 4, né, que eu sempre falo. Então, espanta-leão, isso chama, né? Poderia estar colocando ali espanta-leão. Porque aqueles que não querem, entende? Serem modificados, eles vão zarpar fora. Isso é a lei da repulsão. Se você subir, elevar a energia acima de 60%, 70%, aqueles que estão numa energia a 40%, mas não têm consciência disso, querem ficar nesse lugar, eles não vão suportar. Começa a dar sono, começa a bocejar, começa a ter um monte de efeito, né? Que não aguenta. Na hora que você sobe a frequência, a coisa muda completamente. Se a pessoa não está esperta para aquilo, é um problema. Agora, quando você está sendo liderado, ou você está convivendo com pessoas que está drenando a sua energia, alguém precisa falar para você que a energia está sendo dragada? Ninguém precisa, cara, falar. Marido, filho, não importa quem, mãe, pai, amigo, não importa quem. Você sente que a sua energia está sendo dragada. Eu estou para conversar com a minha filha mais velha. Fui visitá-la, ela está numa casa nova em Jundiaí, né? E aquela casa não é legal. Ela não está numa casa legal. Né? Minha energia foi dragada ali. Eu tive que segurar muito a onda. Estava frio, foi a primeira onda de frio, etc. Mas a casa não é legal. Ela tem que mudar daquela casa. Né? E não dá nem para trabalhar a casa. Poderia trabalhar a energia da casa, mas não pode. Não é. Tem que zarpar daquele lugar. Porque está dragando a energia. Por outro lado, ela está trabalhando em PS, que só vê desgraça, gente morrendo, gente que a gente nem imagina. Então, percebe as coisas, né, se juntando? Como que você está lidando? Qual é a ambiência? A ambiência está a 75? Aonde é que você quer estar? Essa é a grande pergunta, entende? Sua casa está numa energia 75, quem está à volta está numa energia 75, você está blindado para... Foi a pergunta que me fizeram outro dia. A Adina me fez essa pergunta, está entrando daqui a pouco aqui. A gente tem uma reunião. É verdade que essa energia, que você tem um campo de energia
que vai além do seu corpo físico. Eu falei 7 metros, filha. Esse campo vai a 7 metros. Não é um campinho, entendeu? Assim, um invólucro de não, são 7 metros. Assim, mas como é que é isso? Entende? Você está andando assim, você cruza a energia do outro com você? Claro que cruza, você está cruzando a energia o tempo todo. Como você está respirando bactérias e vírus o tempo todo de um monte de gente. Você não tem como se blindar disso. Por isso que você tem um corpo com um sistema imune. Então, você tem um sistema imune físico e você tem um sistema imune energético. Que qual é? Aquele que você mantém a sua frequência alta. Que a hora que vem uma frequência baixa é destruída, porque você está com a sua frequência alta. Esse é o sistema imune. Agora, se você está com o sistema imune sutil baixo, cara, você vai ser contaminado, entendeu? Por energias negativas, energias baixas. Olha que simples. Precisa estar com energia alta. Agora, se você está convivendo com pessoas que estão te sugando, como é que você quer estar inteiro? Então, é o exemplo que eu sempre dou esse exemplo, né? Você está lá numa zona de conflito. Vamos pensar numa comunidade no Rio de Janeiro. Está lá, o Morro do Alemão, sei lá o nome da bendita comunidade. Está lá. Você não mora naquele lugar, certo? Ou mora, está na vibração. Mas imagina que você não more. E você resolve entrar dentro daquela comunidade, sem preparo. Você não tem preparo. Como é que você vai entrar dentro daquele lugar? Como é que você vai conviver no lugar? Você está num lugar que está todo contaminado. Você vai o quê? Vai se contaminar. Não é possível, entende? É tão simples isso. Então, primeiro você precisa entender qual é a sua frequência, que frequência que você está. Esse teste é bom, que ele traz aí no livro. É muito simplesinho e é bom o teste que ele traz. E precisa entender que frequência você está, para que você eleve sua frequência e permaneça a 72, cara. Sua frequência tem que estar acima de 60, 70, né? Fiz o teste, deu 85 a mim. E é isso aí. É isso, você entende? Por isso aqui, você entende? Eu elevo. Eu tenho que estar nessa posição. Vocês raramente vão ver assim, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ler o livro. Hã? Como é que está o dia de vocês? Cara, não existe isso. Ó, a Adna entrando aí. Não existe isso, entendeu? Esse lugar. É um lugar em que eu, na condição de líder, de estar liderando um movimento de alta vibração, preciso estar em alta vibração. Não dá? Como é que eu vou estar liderando um movimento que eu estou em baixa vibração? Não funciona. E aqueles que não suportam, cara, o que eu posso fazer? I'm so sorry, entende? Cara, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua vida. É muito simples, cara, a coisa. Muito simples. Perguntas aí? Vale. Ah, eu acho que está desativado o som. Deixa eu ver. Tá, pode ir. Vai lá, agora eu ativei. Não, é interessante, né? Como é que até a questão de pensamentos positivos, eles criaram uma metodologia para para medir, né? Aí também tem uma medida, né, de ver o grau de serotonina no organismo, né? Que também os monges, né? Tem um monge que foi calculado o homem mais feliz do mundo porque tinha um alto índice de serotonina, que é produzida nas meditações também, né? Na aliança ativa e tudo mais. Isso E aí. lembrando aí que é bom ser igual Poliana, né? Ver o lado positivo em tudo, que é simples, né? Só você ver em cada situação que você passar, né? Você ser grato e ver que poderia ter sido pior, ou então que aquilo vai gerar um aprendizado ou um fortalecimento para outra situação, né? Mas é isso. Então,
Você não pegou aqui, Adna, viu? Está escutando aí, né? Você não pegou aqui o finalzinho, mas foi interessante que no livro eles estão falando a respeito dessa questão da energia, né, positiva. E eu trouxe a sua pergunta, né, que você tinha feito essa pergunta sobre esse campo energético, né? Eu falei para o pessoal sobre essa questão do campo energético. E o livro traz muito sobre isso, né? Que o ponto de virada é a 75, não a 50. Né? Tá num alto grau de vibração. Para que você não seja contaminado, você contamine. Né? É simples assim. A história, né? Num resumo da ópera da história. Né? E esse lugar de olhar, porque está falando inteligência positiva, não é negar o negativo, não é olhar e falar não existe o sabotador. O sabotador está aí, mas o sábio tem que ser muito mais forte do que o sabotador, entendeu? Você tem que alimentar 3 vezes mais o lobo bom do que o lobo mau, para que ele esteja fortalecido, cara. Senão, não vai funcionar a história. Né? Quem é que está inundando quem? Quem que inunda quem? Sou eu, cara pálida, que inundo as pessoas que estão à minha volta. É simples assim. E se tiver na minha mesma frequência, eu vou ter troca. Se não tiver na mesma frequência, eu vou inundar. Luiz, mas você está trazendo conteúdo, você está o tempo todo liderando, etc. Eu sou um líder. E todos nós somos e deveríamos ser líder. E se você estiver na mesma frequência que a minha, eu vou trocar. Se você não estiver na mesma frequência com a minha, eu vou jorrar para você. E cada macaco no seu galho. Porque tem pessoas que vão estar numa frequência mais elevada que a minha. E aí eu, humildemente, vou falar, caramba, peraí, deixa eu receber dessa pessoa. Deixa eu ser contaminado por ela, inundado por ela. Mas ela está com uma frequência mais elevada que a minha. Simples assim. E nada de falta de humildade nesse lugar. Arrogância, nada disso. Tem de consciência. Algo mais aí, queridos? Vocês queiram colocar? Senão eu vou partir para a minha reunião com a querida Adna. Fala, Juramar. Fala, Rita. Não, achei interessante e estou aqui, né? Enquanto eu espero aqui para consertar, que eu estou com um problema hidráulico aqui, fiquei sem água porque eu tive que fechar tudo que está vazando. Aí eu estou aproveitando para fazer aqui os ponchos para esquentar aqui nesse tempo, né? Friozinho. Então é isso, não dá para, né? A gente fazer uma coisa, faz outra. Então, nesse momento agora é assim, a gente tem que transformar todo limão numa limonada, porque, né, esse é um exercício, né, diário. Isso aí. Falou! Dinadão, Vandiane. Tamo junto, até depois do final. Tamo junto, queridos. Perdão, não respondi sua pergunta. Deixa eu responder aqui rapidamente. O eneagrama são tipos eneagramáticos, né? Tem uma série que está lá no canal só do eneagrama, tá? Do livro, né? O Sol. Depois, se estiver fácil, passa no grupo, passa para a Joyce, isso, né? Então, nós nascemos, que tem a ver com a nossa persona, nosso grau de vibração, e um tipo eneagramático. São 9 tipos eneagramáticos, né? Como signo, você não muda de signo. Né? O seu signo é o signo de nascença. O tipo eneagramático é a mesma coisa. Você é um representante eneagramático. O eneagrama sempre fala isso. Você não é, você está. Você é um representante de. Representante. E a missão é você se completar com os outros 8. Você ficar inteiro. Você reconhecer qual é o seu tipo eneagramático. A partir do seu tipo eneagramático, você vai ter as suas asas. Eu sou um representante 3, então eu tenho a asa 2 e 4. São elas que vão me dar sustentação. Você vai ter flash contra flash, ou seja, uma coisa que você inunda e dá fluxo, e a outra que vem contrário e você tem resistência. Você precisa dar fluxo e contra-fluxo. E assim você vai aprendendo os tipos eneagramáticos e como ficar inteira. Né? São graus de personalidade
mas que está conectado à espiritualidade. O Eneagrama, ele veio dos Samurs, veio trazido por Gurdjieff. Pouca gente sabe disso, né? O Eneagrama, ele é vendido como algo de comportamento humano para o RH, né? É isso que ele é vendido, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele vem dos Samurs, dos antigos sábios do Tibete, trazido por Gurdjieff, né? no meio do século passado. E aí teve um cara que bebeu dessa fonte e transformou isso em comportamento humano que o RH passou a usar, né, nas empresas, para olhar os tipos eneagramáticos e contratar, não contratar. Mas ele é muito além disso. Então, se você quer saber um pouco mais, assista, e vocês estão aqui, assista Encontro com os Homens Notáveis, está no YouTube, tá? Encontro com os Homens Notáveis. Assista o filme sem sono, porque tem 3 horas e não tem música. Ele é todo chapado, o filme. Se ele estiver com sono, você dorme nesse filme. E fala sobre a história de Gurdjieff e como ele descobre, né, o Eneagrama, essa coisa toda, tá? Beleza? Tudo bem? Respondi? Respondi, né? Acho que respondi. Tá lá já, ó, nossa querida e eficiente Lúcia Solange. E nos tornamos assim pelas distorções, pelo estado vibracional, né? Pela repetição. Se você sabe ler, sabe o que é ler? Né? Síndrome da distorção repetitiva, não sei como é que ler, síndrome da repetição de movimento, alguma coisa assim, né? Ler. Então, se você faz um movimento equivocado, agora muita gente está como eu, com dores nas mãos, nas articulações das mãos, por causa do celular, fica segurando o celular, repetitivamente segurando o celular. Você vai criando uma distorção na sua mão, você vai criando dores, você vai tirando a harmonia da sua mão, você tem que alongar, tem que compensar, etc. Então, assim somos nós, né? A gente vem com estado vibracional, fica repetindo aqueles padrões passados pelos nossos pais, que também têm um estado vibracional parecido com o nosso, por isso que nós nascemos deles, né? Senão não teríamos nascido deles. Então, nossos pais têm a ver com nossa carga vibracional e genética, e a partir desse lugar olhar essas distorções, né? E trazer aquilo que precisa trazer para tirar essas distorções, tá bom? Conheça-te a ti mesmo, né? Simples assim. Olha para o espelho, assim a gente vai seguir. Queridos, um beijo na alma de vocês. Quem é turma 5, hoje à noite a gente se vê para a mentoria do Pilar 9, tá? Começa a subida, é escalada, hein? Não é morrinho não, hein? É maior que o Pico Everest. Vamos nessa, vamos subir, tem tubo de oxigênio, tem tudo. Fica tranquilo que a equipe te sustenta para a gente chegar no pico dessa montanha, tá bom? Quem é turma 4, que queira estar hoje para acolher a turma 5, a subida da turma 5, esteja lá, tá bom? Faz esse convite, Lúcia Solange, para o pessoal, tá? Para eles estarem acolhendo a turma 5, a subida da turma 5, tá? As mochilas, fazer um checklist para ver se está tudo junto para subir a montanha, né, Rita de Cássia? O pessoal vai começar a subir a montanha, turma 5. Vamos nessa. Então tá, queridos, um beijo na alma de vocês, a gente se vê aí, por aí, tá bom? Vou ficar aqui com a Adna. Tchau. Bom dia, bom trabalho aí a todos. Beijão. Bom dia. Vamos aqui trabalhar o progresso de todo esse trabalho. Alavancar. Trabalhar, Bom alavancar. dia! Juramar! Marcelo! Aquele que jura o mar. Oi. A outra é a Ikeda. Tem o iPad, o iPhone, o iPlace, tem a Ikeda. Eu estou em movimento, eu já fiz um teste hoje, um TAF, aí cheguei já 8 e tanto. Tá bom. Aí o celular não para, uma hora eu estou num lugar, outra hora eu estou no outro. Que bom Aí que você está em movimento, porque a gente sabe que o contrário de paz é estagnação. Se você está em movimento, você está em paz. Vai nessa. Um abraço, Juramar.
Outro. A todos. Tchau. Valeu.